Em uma reunião, amigo de infância perguntou de repente sobre a esposa. Por que o cunhado não veio? Ele teve uma briga comigo. Voltou para a cidade de Rai para ver o pai. Assim que essas palavras foram ditas, o salão ficou em silêncio absoluto. Os amigos de infância olharam uns para os outros em choque. Perguntaram timidamente: Irmã S. O pai do cunhado não faleceu há 3 meses? Aquela casa de repouso pegou fogo. E foi notícia. As pupilas de LSS se contraíram bruscamente. Ela não conseguia voltar a si por um bom tempo. Os amigos de infância a observaram com essa expressão. Não puderam deixar de ficar surpresos. Irmã S. Você realmente não sabia? LSS só sentia a mente vazia. Ela se levantou de repente e saiu apressadamente do salão. Depois de entrar no carro, LSS perguntou diretamente ao secretário da frente sobre a morte do pai de Gu Qinshan. Você sabia? Passarão-se 3 meses. O secretário, de repente, ouviu LSS perguntar. Hesitou por um instante. Então falou. Eu sei. As mãos de LSS, que estavam caídas ao lado, apertou secretamente um pouco mais. Sua voz tornou-se fria e sombria. Por que você não me contou sobre isso? Senhor Liu. Naquela época, você estava esquiando na Suíça com o jovem Sr. Boda. Eu acabei de falar com você, senhor. E você já? O secretário não se atreveu a dizer o que veio a seguir. Lembrou-se de Liu Sizi. Naquele momento, Jiboda não conseguiu se equilibrar. Ela estendeu a mão para ajudá-lo. Não esperava que alguém tirasse uma foto e isso fosse parar nos trending topics. Naquele momento, ela foi repreendida pelo avô. Justamente ouvi o secretário falar sobre mim. Pensou que eu estava de mau humor por causa do boato. Então pediu ao secretário para não se preocupar comigo. Não esperava que fosse. Liu Sizi finalmente entendeu por que, após aquela vez que voltou ao país, ela havia explicado que estava na Suíça a trabalho. Encontrar Jiboda foi uma coincidência, mas eu não reagi muito ao ouvir isso. Depois disso, sempre estava com uma expressão preocupada. Minha atitude em relação a ela também se tornou muito mais fria. Ela procurou meu número. A ponta dos dedos hesitou. Então desligou o celular novamente. Pediu para Gu Qinshan vir me encontrar. Dizer que o contrato de divórcio tem problemas. Precisa ser modificado. Dizendo isso, ela disse de forma um pouco estranha. Você diz a ele. Boda não mora em casa. A secretária rapidamente concordou. Talvez esteja acostumada a ser bajulada. Acostumada a ocupar a liderança. Liu Sizi reprimiu a ideia de me contatar ativamente. Ela não acredita que possa acordar cedo todos os dias por 5 anos. Eu, que gasto 3 horas fazendo café da manhã para mim, andaria de forma tão decidida. E eu, uma pessoa sem destaque. Como poderia viver sem mim? Liu Sizi desceu do carro distraidamente. Ao levantar os olhos, viu um homem de terno preto. Um homem austero parado na porta da mansão. Já se passaram 5 dias. Finalmente sei que você voltou. Os olhos de Liu Sizi brilharam. Ela caminhou a passos largos e puxou o pulso do homem. Estava prestes a falar. Jiboda se virou e exclamou com alegria. Irmã Sizi, você finalmente voltou. Liu Sizi engoliu as palavras Qinshan que estavam na ponta da língua. Soltou a mão. O que você está fazendo aqui? A expressão preocupada de Jiboda. Eu ouvi dizer que o irmão ainda não voltou. Preocupado que você não consiga cuidar de si mesma sozinha. Ele levantou lentamente a mão. A ponta dos dedos tocou suavemente o rosto frio de LSS. Irmã S. Você emagreceu muito. Deixe-me cuidar de você pessoalmente. Se o irmão voltar e descobrir que você não está bem, ele deve ficar muito triste. Jiboda estava parado na porta, chamando a atenção dos transeuntes. De repente, LSS lembrou-se do que seus amigos de infância disseram. Sem mostrar emoções, deu um passo para trás. Evitou a aproximação dele. Boda, você é uma estrela em ascensão. Não deixe que os rumores arruinem você. Preste atenção à sua privacidade normalmente. Irmã S. Eu não me importo. Eu sei que você gosta de mim. Por isso você pegou todos os recursos de Gu Qinshan para mim. Eu me importo. Eu ajudo você. Apenas porque você é meu salvador. Eu prometi que faria você brilhar. Só isso. LSS interrompeu suas palavras friamente. Você pode ir. Ela não olhou mais para a expressão dele, que queria falar mas hesitava. Entrou na mansão sem olhar para trás. Na sala de estar. Estava fria e desolada. Faltava a figura que sempre estava sentada no sofá, esperando seu retorno. Liu Sizi se encostou na posição que eu costumava ocupar. Com os olhos fechados, as palavras de Jiboda ecoavam em meus ouvidos. Você gosta de mim. Mu roubou todos os recursos de Gu Qinshan para mim. Liu Sizi sentia um aperto inexplicável no coração. A secretária se aproximou. Falou em voz baixa. Senhor Liu. Senhor. Liu Sizi abriu os olhos de repente. A secretária encontrou o olhar de águia de Liu Sizi. Hesitou antes de falar.
Não conseguimos entrar em contato com o senhor. A irmã dele, Gu Vanqin, disse. Os olhos de Liu Cixi escureceram. Sua voz ficou um pouco mais fria. Disse. A secretária, vendo sua expressão impaciente, apressou-se a terminar de falar. Ela disse que o senhor está com câncer de pâncreas em estado grave, para que você contrate um especialista para tratá-lo. E também disse que o acordo de divórcio não é bom. Você roubou tantos recursos do meu marido para dar ao Gibodá. Se você tivesse um pouco de consciência, deveria ter dado a compensação ao meu marido doente mais cedo. Li SS ouviu em silêncio. Seu rosto ficou um pouco mais frio. Se não estou enganada. O relatório de exame do Gutincha mostrou tudo normal há 7 dias. Mostrando que tudo está normal, certo? O secretário respondeu timidamente com um pum. Não esperava. Ele, por causa do dinheiro, chegou a amaldiçoar a si mesmo por estar doente. O rosto de Li SS escureceu abruptamente. A ponta da língua tocou a gengiva de trás. Ela soltou um leve desprezo. Desde quando ele se tornou tão mesquinho? Cada palavra. Era tudo sobre recursos. Compensação. Até mesmo inventou uma história de câncer para conseguir o dinheiro. Não pediu diretamente. E ainda pediu para a família falar por ele. Li SS olhou para o secretário. Ela conseguiu dizer uma frase entre os dentes. Diga a ele que ele quer dinheiro, que ele quer propriedades, que ele quer uma ilha. Então que Gutinchan venha pessoalmente pegar. 5 dias. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Até mesmo ela foi beber. Eu também ignorei. Quando ela finalmente falou, estava cheia de pensamentos sobre dinheiro. E ainda achava que me tratou mal no passado. Eu queria evitar vê-la. Mas ela não deixou. Hospital da Cidade do Mar. Minha irmã, Gu Vanqin, ouviu a secretária. Enviou uma mensagem de voz da Liu Cixi. Fiquei tão irritada que apertei os punhos. Ela imediatamente procurou o número da Liu Cixi. Estava prestes a xingá-la severamente, quando ouviu uma voz rouca. Xiaoqin, o que eu estou fazendo aqui? Gu Vanqin levantou a cabeça abruptamente, e viu que eu estava deitada na cama do hospital, olhando para ela com uma expressão confusa. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Segurando minha mão, perguntou ansiosamente. Irmão, você ainda está se sentindo mal em algum lugar? Enquanto falava, ela de repente lembrou da minha condição de saúde. As lágrimas que eu consegui conter voltaram a rolar pelos meus olhos. Olhando para a expressão feia de Gu Vanqin, uma dor aguda surgiu na minha cabeça. De repente, a voz fria e impessoal do sistema soou. Hospedeiro, sua punição é um câncer pancreático em estado grave. Após passar 5 dias de tortura dolorosa, será eliminado no dia 4 de abril às 16h44. Esse som metálico sem emoção me fez lembrar lentamente das coisas que aconteceram nesse período. No 10º dia da contagem do tempo de vida, eu tomei a iniciativa de pedir o divórcio a Liu Cixi, voltar para a Cidade do Mar para ver os parentes vivos. Minha irmã Gu Vanqin. Apenas quando cheguei à porta de casa, tudo escureceu diante dos meus olhos. Eu desmaiei. Ao acordar novamente, é agora. Tum-tum. O som de batidas na porta ecoou. A enfermeira entrou. As despesas médicas que o Sr. Gu deve não podem ser adiadas. Devem ser pagas hoje. Eu rapidamente estendi a mão para pegar o celular na mesa de cabeceira, mas fui impedido por Gu Vanqin. Gu Vanqin, com os olhos vermelhos, disse à enfermeira. Tudo bem. Eu vou pagar mais tarde. Eu pensei em algo. Perguntei de repente. Xiaoqin, é que o dinheiro não é suficiente? O dinheiro na conta de Gu Vanqin acabou nos últimos dias. Ela ainda é apenas uma estudante do 2º ano do ensino médio. O dinheiro que tenho não é suficiente para eu ficar um dia na UTI. Gu Vanqin falou com uma voz abafada. Eu vendi a casa. Para te tratar. Minha expressão estava calma. Confortei em voz baixa. Vamos falar sobre isso depois. Primeiro, vamos fazer a alta. Eu quero voltar para casa. Nos últimos anos de casamento, Liu Cixi pegou todos os meus recursos para dar a Giboda. A maior parte do dinheiro que tenho foi usada para pagar as dívidas da família Gu. A casa da família Gu carrega as memórias de toda a família. Também é o lugar onde Gu Vanqin vai se estabelecer no futuro. Eu só tenho 5 dias de vida. Não há necessidade de arriscar a casa por minha causa. Gu Vanqin, com os olhos vermelhos, disse apressadamente. Não, você não pode. Eu me levantei com dificuldade. Falei calmamente. Não se preocupe. Eu estou bem. Eu conheço meu próprio corpo. Dizia isso. Meu olhar caiu na aliança de casamento na mão esquerda. Seus dedos acariciaram levemente. Em seguida, tirei a aliança sem hesitar. Xiaoqin, leve isso para trocar por dinheiro. Pague todas as taxas. Grupo Liu. O rosto de Liu Cixi escureceu de repente. A voz parecia envolta em gelo. Diga isso novamente. A secretária respondeu cautelosamente. A aliança de casamento do senhor foi comprada por 100 mil em um site de leilão. Com um estalo,
Liu Zizi esmagou o isqueiro prateado. Seus olhos frios dispararam na direção. Compre a aliança de volta. A secretária rapidamente concordou. Fechou a porta suavemente. Saiu em silêncio. Liu Zizi pegou o isqueiro quebrado e o jogou com força no chão. Seus olhos escuros estavam cobertos por uma camada de frieza. Gu Tingshin, você é realmente incrível. Clube Vankin. Os amigos de infância, ao verem o rosto de Liu Zizi escuro, não puderam deixar de ficar curiosos. Irmã Si, você não descansou bem. Liu Zizi não disse nada. Pegou um copo de bebida e começou a beber sozinho. Os amigos se olharam em choque. Um deles se aproximou e perguntou: o que está acontecendo? Será que o Gu Tingshin voltou? Da última vez, Liu Zizi veio encontrá-los para beber. Não tocou em uma única taça. Ao ouvir sobre meu pai, saiu imediatamente. Hoje os convidei. Pensando bem, só eu poderia perturbar os sentimentos de Liu Zizi. Liu Zizi se moveu. Uma sombra de tristeza passou por seu rosto. Não. O que ela está pensando? Disse com os dentes cerrados. Mas está quase acabando. Já posso vender a aliança para conseguir dinheiro. É evidente que eu a deixei. Simplesmente não consigo sobreviver. Quando eu vender todas as coisas valiosas, estou sem dinheiro. Naturalmente voltarei para procurá-la. Os amigos não sabiam o que ela realmente pensava. Alguém se atreveu a perguntar: Irmã Si, Jiboda disse que não conseguiu entrar em contato com você. É o aniversário dele em 5 dias. Ele pediu para você ir de qualquer jeito. Não vou. Liu Zizi não hesitou nem um pouco. Apenas 2 palavras curtas, deixando todos atonitos novamente. Por quê? Você não gosta do Jiboda? Eu vejo a postura dele. Parece que ele está pedindo em casamento. Se você não for, com certeza vai se arrepender. Irmã S. Não finja, somos da mesma família. Se você gosta do Jiboda, vá em frente. Exatamente. Qual a sua idade? E ainda brinca de amor puro? Quem não tem um monte de admiradores ao seu redor? Fique tranquila. Nós ajudaremos você a manter em segredo. Li SS achou esses sons extremamente barulhentos. Sua expressão estava cheia de impaciência. Sem tempo. Eu vou esperar o Gu Tingshan voltar. Os amigos de infância regalaram os olhos. Você e o Gu Tingshan não são como o velho? Para retribuir a bondade da família Gu. Foi por isso que você foi pressionada a se casar com ele? Você não pode realmente ter se apaixonado pelo Gu Tingshan, pode? Gosto. O copo de Li SS balançou um pouco. O líquido do copo caiu em seu joelho. Ela abaixou o olhar. Ela soltou um leve resmungo. Eu tenho medo de que, quando ele voltar, ele fique de mau humor novamente. Irritada. As palavras caíram. Ela bebeu todo o vinho do copo. Colocou o copo de vinho com um estrondo. Com os olhos embaçados, gritou alto. Por que o Gu Tingshan tem o direito de pedir o divórcio primeiro? E ainda teve coragem de vender a aliança. Vou esperar ele voltar. Eu vou acertar as contas com ele. Hospital Aichi. Eu fiquei em casa por 3 dias. A doença voltou. Novamente, fui forçada pela GWNQNG a ir ao hospital para tratamento. Na cama do hospital, eu abri os olhos lentamente. À minha frente, tudo estava embaçado. Eu só conseguia ver o contorno da GWNQNG. Eu levantei a mão com dificuldade. A dor fez as lágrimas escorrerem pelo canto dos olhos. Olhando para meu irmão, magro como um palito, na cama do hospital. GWNQNG, com os olhos vermelhos, gentilmente limpou minhas lágrimas do canto do olho. Meus pais se foram. Eu só tenho você como parente agora. Você. Não me deixe, por favor. Eu a vi chorar. Levantei a mão para tentar limpar as lágrimas do rosto dela. Mas não consigo levantar de jeito nenhum. Depois disso, só posso apertar a mão da Gu Vankin, abrindo a boca com dificuldade. Xiaoqin. Estou bem. Nós. Voltar para casa. Sei que me restam apenas 2 dias de vida. Eu mesmo, uma pessoa morrendo. Não há necessidade de desperdiçar dinheiro indo. Não posso mais sobrecarregar a Gu Vankin. Gu Vankin, ao ouvir isso, a garganta parecia ser cortada por espinhos afiados. Como pode estar tudo bem? O médico disse que minhas células cancerígenas já se espalharam por todo o corpo, com uma dor que é difícil de suportar para uma pessoa comum. Até respirar é difícil. Gu Vankin, com a voz embargada, soluçou. Irmão, eu falei para Liu Zizi sobre a sua doença. Ela com certeza vai chamar um especialista para te tratar. Eles se divorciaram. Liu Zizi poderá ficar com Jiboda abertamente. Como ela poderia se preocupar com mim, seu marido apenas de fachada? Apertei a mão da Gu Vankin com força. Dizia com dificuldade repetidamente. Xiaoqin, eu quero voltar para casa. Me leve para casa. Gu Vankin ao me ver assim, contendo uma dor dilacerante. Bom, eu levo meu irmão para casa. Madrugada. Vila da família Liu. Liu Zizi acordou de um pesadelo. A sensação de realidade no sonho. Como se uma pedra gigante a estivesse sufocando.
No sonho, ela sonhou que eu morro. Liu Zizi pensou em algo. Virou-se e saiu da cama. Descalça, correu até a mesa de estudos. Encontrou meu último relatório médico. Ao ver as palavras, nenhuma normalidade encontrada no exame médico, Liu Zizi esfregou a testa. Uma inquietação inexplicável em seu coração diminuiu um pouco. Um homem como eu, que não conseguiu morrer mesmo bebendo 2 garrafas. Como alguém pode morrer? Ela olhou para o quarto vazio. No fundo, sentiu uma leve irritação. Eu fui embora. Parecia que havia levado seu sono junto. Nos últimos dias, ela sempre acorda no meio da noite. Não há dia em que eu durma até o amanhecer. Ela não consegue mais dormir. Abri meu contato. Disquei. O sinal de chamada era especialmente claro na noite silenciosa. Aquela voz a deixava cada vez mais inquieta. Até que a terceira chamada soou. E ainda assim ninguém atendeu. Liu Zizi desligou o telefone com uma expressão fria. Ela pegou o casaco e saiu. Foi diretamente para o salão de Vankin. Liu Zizi ficou olhando para o celular em estado de transe. Jiboda se aproximou timidamente. Irmã Si. Um forte aroma de colônia a envolveu. Liu Zizi de repente se lembrou de mim. Eu nunca uso perfume. Fique longe de mim. Ela não pôde deixar de franzir a testa. Jiboda percebeu que sua voz estava cheia de impaciência. Ele não se atreveu a se aproximar mais. Liu Zizi pegou o celular e ligou para Gu Vankin. Mas ainda assim ninguém atendeu. Ela se levantou, inquieta. Eu vou sair um momento. Assim que as palavras caíram, não se importou mais com os outros. Ela caminhou sozinha até o terraço. Sob a luz da lua, as sombras no chão eram irregulares. Os dedos de Liu Zizi acariciavam o ícone do meu gato da sorte no WeChat. Seu olhar estava fixo nas folhas espalhadas pelo chão. Sem pensar, ela se agachou. Não demorou muito. Um pequeno gato feito apenas de folhas. Sob a luz branca e brilhante da lua. Ágil e adorável. Liu Zizi abriu a janela de chat do meu WeChat. Tirou uma foto do pequeno gato. Mas seus dedos estavam suspensos sobre o botão de enviar. E não desceram por um bom tempo. Pensou por 2 segundos. Ela apertou os lábios. Desligou o celular. Virou-se e começou a voltar. Dentro da sala privada, Liu Zizi estava prestes a empurrar a porta para entrar. Mas ouviu vozes vindo de dentro. Parece que Gu Tingshin realmente desistiu desta vez. Ouvindo Liu Zizi falar sobre pedir o divórcio novamente. E sobre vender a aliança de casamento. Ah! De que adianta Gu Tingshin gostar de Liu Zizi? Casamento secreto por 5 anos. Se ao menos os dois tivessem algum sentimento. As crianças já correram para longe. No quarto, Jiboda faz uma provocação fingida. Na verdade, ele está muito satisfeito. Li SS valoriza muito a devoção filial. Se não tivesse prometido ao vovô Song cumprir a promessa de gratidão, Li SS já havia se divorciado de Gu Tingshan. Ao ouvir isso, Li SS. Uma pontada no coração. Seus olhos negros eram profundos. Ela estendeu a mão e empurrou a porta. O salão imediatamente ficou em silêncio. A expressão de Jiboda congelou. Ele rapidamente mudou de assunto. Irmã S. Minha festa de aniversário será realizada em Ishi. Você pode ir? Ishi. Minha cidade natal também é em Ishi. Li SS não sabia por que, de repente, concordou. Ao ver isso, Jiboda. A excitação em seus olhos não podia ser escondida. Até que, quando todos estavam saindo, Jiboda ainda estava seguindo Li SS de perto. O olhar de Li SS se tornou frio. Ela parou. Jiboda estava um pouco confuso. Em seguida, ela ouviu Li SS falar com seus amigos de infância. Vocês o levam de volta. Jiboda ficou paralisado. Apressadamente disse. Irmã S. Eu vou na mesma direção que você. Não é conveniente. Os olhos de Li SS se tornaram mais profundos. O assento do passageiro é reservado para meu marido. Não há lugar para você no carro. O rosto delicado de Jiboda se contorceu instantaneamente. Ao ver Li SS se virando para ir embora, ele questionou em voz alta, relutante. Irmã S. Você não está se apaixonando pelo Gu Tingshan, está? 5 anos de casamento. Como é possível que não haja nenhum sentimento? Liu Zizi parou. Ela não respondeu. Caminhou a passos largos para frente. A mansão da família Li. Li SS voltou para o quarto. O interior estava completamente solitário. Ela fingiu estar despreocupada e jogou o casaco no sofá. Gu Tingshan. Você, por favor, nunca volte. O interior estava silencioso. Ninguém respondeu por um longo tempo. Deitada na cama, ela se virou por muito tempo até conseguir dormir. Cada vez, o coração de Li SS de repente doía em ondas. Ao acordar, a testa estava coberta de suor fino. Ela sonhou novamente que eu morri. Liu Zizi afastou o suor da testa. Ligue para a secretária. Reservar um bilhete de avião para a cidade do mar à tarde. A secretária concordou. Após desligar o telefone,
Liu Sizi olhou para o teto branco em estado de transe. Claramente, o divórcio era algo que ela já havia considerado. Mas realmente se separou de mim. Aquele homem parecia ter sido gravado em sua vida. Claramente não a ama. Mas ainda assim a faz sonhar com ele. Grupo Liu. Senhor Liu. Esses documentos foram assinados incorretamente. A secretária entregou os documentos com cuidado. Liu Sizi deu uma olhada. E viu que onde havia escrito estava Gu Qinxin. Ela ficou paralisada por um longo tempo. Então riscou o nome com a caneta. Reescreveu. Hoje, era o 10º dia desde que eu desapareci do mundo dela. Desde que os dois se casaram. Liu Sizi, além de viajar para o exterior a trabalho, nunca havia ficado tanto tempo longe de mim. Mesmo quando ela estava em viagem de negócios. Eu ainda enviava mensagens para ela de vez em quando. Liu Sizi ainda se lembra do ano do casamento. Ela estava em uma cidade de Y, a trabalho. Enfrentou um tsunami. Perdeu contato com o país. A maquiagem de envelhecimento no meu rosto nem teve tempo de ser removida. Voou 12 horas direto para o país. Apenas para confirmar se estava segura. Liu Sizi fechou a pasta. Sua mão, involuntariamente, foi parar sobre o peito. Seu coração estava vazio. Não conseguia se sentir tranquila de jeito nenhum. Cidade do Mar. Meus sintomas estavam se agravando. De vez em quando, tossia sangue. Estava tão magra que parecia diferente. 4 de abril. Neste dia de Qingming. Não quero morrer na frente de Gu Wanqin. Então arranjei uma desculpa para afastá-la. A voz fria do sistema Soul. Hospedeiro. Você será eliminado às 16 horas do dia 4 de abril. 44 foi apagado. Restam 5 minutos até a hora. Eu estava deitada na cadeira, esperando calmamente. Abri o celular. E então percebi que havia uma ligação de Liu Sizi. Além disso, o celular não tinha nenhuma outra mensagem. Hesitei por um momento. Depois, percebi. Essa ligação poderia ser de Liu Sizi. No meio da noite, acidentalmente toquei. Eu ri de mim mesma com ironia. Por causa do registro daquela ligação telefônica agora há pouco. No fundo do meu coração, surgiu inexplicavelmente uma leve emoção. De repente, minha mão vibrou rapidamente. Neste momento, o som metálico e frio do sistema soou novamente. Cancelar a contagem. Minha mão se misturou com o som metálico do sistema. Como um martelo pesado batendo no meu coração. Não esperava que a última ligação telefônica da minha vida fosse a chamada de vídeo de Liu Sizi. Apertei firmemente a mão que segurava o celular. Uma onda de emoções passou pelo meu coração. Antes de morrer, eu queria ver mais uma vez essa mulher que amei por quase 8 anos. Mesmo que tenha sido um descuido acidental. Liu Sizi. Minha voz soou suave e delicada. A mulher clara e elegante na tela me olhou incrédula. Minha voz tremia incontrolavelmente. Gu Qinxin. Como? Me coloquei nessa situação horrível. Antes que eu pudesse dizer algo. De repente, o sorriso radiante de Jiboda apareceu na tela. Irmã S. Você veio antecipadamente para minha festa de aniversário. E veio para este antes do esperado. Ao ouvir isso, a luz nos meus olhos desapareceu instantaneamente. Meus olhos, sem brilho, tornaram-se ainda mais vazios. No segundo seguinte, eu sorri novamente, aliviada. Esforcei-me para abrir a boca. Mas o sangue continuava a escorregar do canto da minha boca. Liu Sizi. Desejo a você felicidade. Gu Qinxin. Liu Sizi gritou com a voz trêmula. Com um estalo, o celular caiu da minha mão. Toda a minha força foi drenada naquele instante. Minhas mãos caíram pesadamente. Um segundo antes de minha consciência mergulhar na escuridão, eu vi Liu Sizi, que sempre foi tão calma, com os olhos avermelhados gritando meu nome. Aeroporto de Aichi. Liu Sizi, tremendo, discou meu número. Mas ninguém atendeu. Gu Qinxin. Atendo o telefone rápido. Neste momento, o medo dela atingiu seu pico. Diante dela, eu, com a boca cheia de sangue, dizia para ela ser feliz. Jiboda também viu a imagem de mim, que estava magra e sem forma. Por isso, ele se aproximou intencionalmente de Li SS. Para dizer aquela frase, ele reprimiu a emoção de alegria. Puxou a manga de Li SS, com uma expressão de preocupação no rosto. Irmã S. Não terminou a frase. Li SS afastou bruscamente a mão dele. Seus olhos vermelhos encararam com raiva. Jiboda segurou o braço e gritou de dor. Ele ficou tão assustado com a expressão louca de Li SS que recuou repetidamente. Não se atreveu a se aproximar novamente. Li SS saiu correndo desajeitadamente. E esbarrou em várias pessoas na rua. Sem tempo para se preocupar. Quando estava perto da casa dos Gu, uma van que saiu de repente da esquina colidiu com seu carro esportivo. O impacto enorme fez com que ela fosse lançada para frente. Sua cabeça bateu forte no volante. E sangue jorrou instantaneamente de sua testa. Deslizava pela bochecha em um caminho sinuoso. Em meio à confusão da consciência,
Ela viu um carro funerário preto, saindo lentamente da casa dos Gu. O olhar de Liu Zizi estava fixo naquela sombra do carro. Ela murmurava o nome de Gu Tinshin. Cemitério. Liu Zizi estava sentado em uma cadeira de rodas, olhando para a foto na lápide. Seus olhos de repente se arregalaram. Após alguns segundos, ela estendeu a mão e acariciou a foto em preto e branco. O que está acontecendo? A voz de Liu Zizi estava rouca e seca. Câncer de pâncreas em estágio terminal. Os olhos de Gu Vanin se tornaram frios. Gu Vanin havia acabado de agredir Liu Zizi severamente no funeral. Vendo que ela não revidou mesmo sendo xingada, agora ela conseguia falar com calma com ela. As palavras de Gu Vanin eram como um raio caindo. Liu Zizi parecia um pouco atordoada. Impossível. O relatório de exames de Gu Tinshin mostrava que tudo estava normal. Como pode ser câncer de pâncreas em estágio terminal? Não pode haver algo tão absurdo. Gu Vanqin puxou. Deu uma risada fria. Não há possibilidade de um erro de diagnóstico. Se você se importasse um pouco mais com ele. Eu já te avisei antes. Meu irmão ficou doente. E você? Você se lembra do que disse na época? Liu Zizi sentiu um frio na barriga. Antes que ela pudesse se recuperar, ela ouviu a voz fria de Gu Vanqin. Você não dá nem um centavo. E ainda faz meu irmão em coma vir até você pedir dinheiro. Liu Zizi engasgou. Com dificuldade, conseguiu falar. Eu pensei que minha doença era uma desculpa para pedir dinheiro. Mas essas palavras estavam na ponta da língua. Mas não consegui dizer. Liu Zizi. O último desejo do meu irmão é obter o acordo de divórcio, para terminar o relacionamento conjugal com você. Liu Zizi, ao ouvir isso, ficou com o olhar sombrio. Seu coração estava amargo. Ela sorriu ironicamente. Ela nunca imaginou que eu seria tão insensível. Eu não concordo. Ele é meu marido. E sempre será. No futuro, não vou me casar novamente. Ela hesitou. Liu Zizi fixou o olhar na lápide, palavra por palavra. As cinzas dele. Eu quero levar de volta para a capital. Gu Vanqin recusou diretamente. Não pode. O desejo do meu irmão é ficar na cidade do mar. Ser enterrado perto dos meus pais. Liu Zizi estava com uma expressão firme. Seu tom não permitia discussão. Isso não depende dele. Se eu não concordar, ele sempre será meu marido. Ele morreu. E deve ser enterrado no túmulo da minha família Liu. Ao vê-la assim, Gu Vanqin achou tudo um pouco ridículo. Liu Zizi, por que você precisa se enganar? Você ainda se atreve a dizer que meu irmão é seu marido? Quando você repetidamente roubou os recursos dele para favorecer sua luz branca, eu não vi você sentir um pingo de culpa. Você sabe que quando ele estava doente, ele estava confuso. Ainda está chamando seu nome? E você? Meu irmão, antes de morrer, estava ainda vendo você e seu novo amor se exibirem. Liu Zizi, por favor, não me enoja mais. Deixe meu irmão em paz. Cada palavra de Gu Vanqin era uma pergunta. Como flechas afiadas, atravessaram o coração de Liu Zizi. A garganta de Liu Zizi ficou seca. Ela queria explicar que era um mal-entendido. Mas eu não estou mais aqui. Que sentido tem essas desculpas fracas? Gu Vanqin não esperou pela resposta. Apenas se virou e saiu. Ela não queria mais ver a expressão falsa da mulher à sua frente. O som ao redor se tornou silencioso. Liu Zizi ficou sozinha diante do cemitério por muito tempo. Gu Tinshin, você não quer ficar na casa dos Liu. Quer terminar nosso casamento. Eu respeitarei sua decisão. Um silêncio absoluto. Uma voz seca se dispersou no ar com o vento. Até que o céu começou a escurecer. O vento frio soprava. Liu Zizi tirou o celular do bolso. Ela viu que a tela mostrava várias chamadas não atendidas de Jiboda. Liu Zizi franziu a testa. Ela ignorou as mensagens de Jiboda. Discar outros números. O telefone tocou por apenas alguns segundos. Do outro lado da linha, uma voz masculina profunda respondeu. Senhor Liu. A pessoa que atendeu era a secretária de Liu Zizi. Liu Zizi abriu levemente os lábios. Para investigar sobre Gu Tinshin. Tudo bem. A pessoa do outro lado respondeu rapidamente. A chamada foi encerrada. Liu Zizi moveu a cadeira de rodas para a frente. Sua testa encostou na lápide. Após um longo tempo, ela finalmente se virou lentamente e se afastou. Uma semana depois, escritório da mansão Liu. Liu Zizi olhou para os documentos de investigação na mesa. Ela os folheou cuidadosamente. Aquela ficha de exame do hospital com meu nome fez Liu Zizi sentir um grande desconforto. Eu realmente tenho câncer. A secretária relatou detalhadamente as informações que trouxe de volta. Senhor Liu, o senhor foi levado ao hospital em estado terminal. Eu ouvi o médico responsável dizer que o senhor não tinha dinheiro para o tratamento. Por isso, ele teve alta antecipada. Sem dinheiro para tratar a doença. Liu Zizi sentiu seu coração disparar, murmurando. Impossível. Ele esteve à frente da família Liu por muitos anos. Como ele poderia não ter nem dinheiro para o tratamento? Quando se casaram, eu lhe dei um cartão preto.
Esse cartão tinha 200 milhões. A secretária parecia um pouco incomodada. Aproximou-se. Virou os documentos até a última página. Senhor Liu, eu fui verificar o extrato da conta. O dinheiro daquele cartão foi transferido pela senhora no dia seguinte. Todo o dinheiro foi gasto no cassino. Durante todos esses anos, o senhor sempre usou seu próprio dinheiro para cobrir as despesas diárias. O dinheiro extra foi usado para pagar as dívidas da família Gu. Liu Zizi sentiu seu coração apertar. Seus olhos estavam um pouco secos. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Se eu soubesse disso mais cedo, nós não teríamos chegado a esse ponto. A secretária observou a expressão levemente cansada de Liu Zizi. Com um pouco de hesitação, começou a falar. Senhor Liu, vamos investigar a condição de saúde do senhor. E descobrimos outra coisa. Que coisa? O senhor perdeu um rim. O hospital Aichi tem registros da doação dele. Ao ouvir isso, Liu Zizi sentiu um forte aperto na testa. Uma sensação indefinida de premonição surgiu em seu coração. Sua voz tremia involuntariamente. Continue a falar. Entramos em contato com o médico que fez a cirurgia na época. Ele revelou que o senhor pediu especificamente para manter em segredo. E o destinatário da doação era você. Assim que as palavras da secretária foram ditas, a pressão do ar na sala de repente diminuiu. Notícias precisas. Liu Zizi conseguiu dizer essas palavras com a voz trêmula. A secretária percebeu claramente a profunda raiva nos olhos de Liu Zizi. Sua respiração se tornou um pouco mais superficial. É absolutamente verdade. Esta questão. Ele não se atreveria a mentir. O ambiente caiu em um silêncio mortal. Liu Zizi lançou um olhar perigoso. Suas palmas se apertaram involuntariamente. Se o rim dela foi o que eu doei. Aquela temporada, Jiboda certamente mentiu. Todos esses anos. Ela realmente fez isso para agradecer a Jiboda por salvar sua vida. Mais uma vez, eu estou em dívida com meu verdadeiro salvador. A pessoa em quem ela costumava confiar. Mas mentiu e a enganou. Li SS jogou os documentos na mesa. Sua expressão ficou sombria. Ela avisou em um tom frio. Vai investigar Jiboda. O secretário concordou. Imediatamente saiu do escritório. Li SS olhou para fora da janela, onde as estrelas brilhavam. Ela não desviou o olhar por um longo tempo. O céu começou a escurecer. Li SS fingiu dormir em um quarto sem luz. 4 horas depois, seu telefone tocou. A voz do secretário veio do outro lado. Senhora Li, a investigação sobre o Sr. Jiboda está clara. Já foi enviado para o seu e-mail. Eu já sei. Li SS recebeu os documentos. Seu olhar percorreu linha por linha do documento. Sua expressão ficou cada vez mais sombria. Depois de ler, Li SS pegou o telefone em sua mão. Não demorou muito. Então, a voz alegre de Jiboda chegou. Irmã Si, você finalmente me contatou. Liu Zizi fechou o computador. O tom estava surpreendentemente neutro. Vamos nos encontrar. Jiboda respondeu com uma voz suave. Onde você está? Vankin. Desligou o telefone de Jiboda. Liu Zizi dirigiu-se ao clube. Clube de Vankin. No momento em que Jiboda viu Liu Zizi, ele se aproximou com um sorriso radiante. Irmã Si, você veio. Embora Liu Zizi o tenha tratado friamente nos últimos dias, mas eu já estou morto. Então, ele se tornará o Sr. Liu em breve. Pensando assim, o canto de sua boca se curvou ainda mais. Liu Zizi entregou os documentos a Jiboda. Jiboda sorriu. Perguntou casualmente. O que é isso? Você pode olhar por si mesmo. Abra o arquivo. O sorriso no rosto de Jiboda congelou instantaneamente. Então ele ficou em pânico. Ele olhou para Liu Zizi, que tinha um olhar frio. O documento em suas mãos era como uma batata quente. Ele falou com a voz trêmula. Irmã Si, isso eu. Isto, eu. No arquivo. É o registro de transações entre ele e o médico que fez minha cirurgia. E o relatório falso da doação. Jiboda apertou firmemente os documentos em suas mãos. Seus lábios tremiam. Mas ele não conseguia dizer uma palavra. 5 anos se passaram. Ele achava que essas coisas nunca teriam um dia de revelação da verdade. Não esperava que chegasse tão rápido. As longas pestanas de Jiboda tremiam levemente. Sua mente ainda estava freneticamente pensando em estratégias. Mas Li SS já estava diante dele. Ela se inclinou, apertando o pescoço de Jiboda. Seus olhos estavam frios como gelo. Jiboda, você sabe qual é o destino de quem me engana? Neste momento, Jiboda sentiu que sua respiração havia parado. Os olhos de Jiboda estavam cheios de lágrimas. Ele soluçou em voz baixa. Irmã S. Tudo isso. É tudo porque eu te amo. Gutincha apenas se encaixa com você. Se eu também me encaixasse, eu certamente doaria para você antes dele. As lágrimas afogaram as palavras que se seguiram. Jiboda olhava para Li SS com um olhar profundo e apaixonado. Seu rosto estava cheio de tristeza. A atuação de Jiboda era excelente.
Se não fossem as evidências irrefutáveis que ela descobriu na investigação, ela ainda poderia se sentir tocada. Gibodá, você já fez o suficiente do seu papel? Ela falou friamente. Apertou firmemente em segredo. Gibodá revirou os olhos. Sentia que ia ser estrangulado por Lee SS. Suas mãos não paravam de puxar os braços dela, que eram como um grampo de ferro. A voz sombria de Lee SS ecoou em seus ouvidos. Gibodá, não posso deixar de dizer que suas táticas são astutas. Naquela época, não apenas se apropriou do mérito pela minha doação de rim, como também fez com que seu padrinho arruinasse a família Gu, resultando na falência da família Gu. Você, como filho da empregada da família Gu, usou um plano tão maligno para prejudicar sua própria família. Gibodá, você não deveria me usar. E não deveria me manipular. Eu nunca vou deixar você se sair bem. Gibodá sentiu um frio intenso subindo do chão até sua cabeça. Seu rosto instantaneamente ficou pálido como papel. Ele não esperava. Liu Zizi realmente tinha essa habilidade para tornar essas coisas que deveriam ser impecáveis assuntos que caíram no esquecimento. Investigou completamente até que tudo fosse esclarecido. Irmã Zizi, eu estava errado. Por favor, me deixe em paz. Eu te amo. Eu arrisquei fazer aquelas coisas apenas para ter o direito de estar ao seu lado. Liu Zizi, sem expressão, de repente falou. Gibodá, tudo que você tem agora deveria me pertencer. Coisas roubadas. Você não merece ter. Gibodá ficou surpreso. Ela soltou a mão com desgosto. A voz parecia envolta em gelo. Você, um rato de esgoto. Que direito você tem de discutir comigo? Eu posso te levar ao auge. Também posso te derrubar. Gibodá de repente começou a rir friamente. Ha ha ha. Liu Zizi, você é realmente ridícula. A pessoa que o feriu repetidamente. Não é você? O coração de Liu Zizi parecia estar apertado por uma mão gigante. A dor fazia suas mãos tremerem. Neste momento, o som de batidas na porta ecoou. O secretário entrou com segurança. Senhor Liu. Liu Yiping já foi medicado. Foi levado para o próximo quarto. Liu Yiping é o padrasto de Gibodá, a pessoa que arruinou a família Gu. Ao ouvir isso, Gibodá ficou visivelmente alarmado. O que vocês estão fazendo? Liu Zizi lançou um olhar frio. Ela acenou com a mão para trás. Leve-o para lá. Deixe todos verem como sua imagem inocente está desmoronando. Gibodá gritou com toda a força do coração. Liu Zizi, você não pode me tratar assim. Eu te amo. Liu Zizi soltou um leve riso de desdém. Gibodá, eu não investiguei você antes. Foi porque eu confiei em você. Agora, todas as suas coisas obscuras vieram à tona. Eu só sinto que você é extremamente repugnante. Você e sua mãe não serviram ao mesmo homem há muito tempo? Eu vou contar a todos sobre sua curiosidade. Daqui em diante, vocês não devem mais agir às escondidas. Dito isso, Liu Zizi não prestou mais atenção a Gibodá, que gritava atrás dela. Ela saiu apressadamente da sala. Naquela noite, a relação íntima entre Gibodá e Liu Yiping foi exposta. Várias marcas exigiram a rescisão do contrato com Gibodá. O tempo. Gibodá não só teve que pagar uma alta multa por quebra de contrato, como também enfrentou a ira de toda a internet. O plano de Liu Yiping para derrubar a família Gu foi revelado. Enquanto a polícia levava Liu Yiping, também levaram Gibodá. Uma semana depois, Liu Zizi fez 9.999 reverências no templo Zhaojue. A foto de sua oração sincera foi postada online. Isso chocou o mundo dos negócios. 3 anos depois, no aeroporto de Aichi, eu estava usando óculos escuros e vestindo um traje tradicional chinês verde escuro. Saí lentamente do saguão do aeroporto. Aquele corpo elegante atraía olhares curiosos dos transeuntes. 3 anos atrás, eu pensei que estava morta, mas não esperava que sistema vinculado por 5 anos. Usou todos os seus pontos para. Ela trocou por uma chance de renascimento. Quando soube que boas ações poderiam ajudar o sistema a recuperar pontos. Nos últimos 3 anos, eu viajei pelo mundo me dedicando a atividades voluntárias. Há meses atrás, o sistema finalmente acumulou pontos suficientes e me desvinculou. Hoje em dia, eu não estou mais preso ao sistema. Então quis voltar para Aichi e encontrar Gu Vanqin, pensando que Gu Vanqin escolheu Aichi para estudar na universidade, apenas para poder visitar a família no cemitério regularmente. Um leve sorriso passou pelos meus olhos. Na saída da estação, Liu Zizi caminhava a passos largos à frente. A secretária seguia logo atrás, reportando as informações recebidas com precisão. Senhor Liu, Gibodá foi diagnosticado com insuficiência renal. A situação é muito perigosa. Liu Zizi franziu a testa sem perceber. Soltou um riso leve. Impaciente. Essa é a consequência dele. Daqui em diante, não precisa mais me informar sobre ele. A secretária rapidamente fechou a boca. Acenou com a cabeça em concordância.
Justo quando os dois saíram do salão, justo a tempo, viu um homem vestido com um traje tradicional chinês verde escuro entrar no carro. Liu Zizi ficou repentinamente surpresa. Gu Qingxin. Não tive tempo de reagir. Desapareceu em alta velocidade. Restou apenas uma sombra embaçada do carro. Liu Zizi correu rapidamente para frente, mas só conseguiu ver o número da placa do carro. Então anotou rapidamente. O secretário se aproximou. Vendo Liu Zizi com o olhar fixo na rua vazia, perguntou com dúvida: Senhora Liu, o que houve? Liu Zizi enviou o número que acabará de anotar para o secretário e instruiu para investigar esse carro. O motivo pelo qual voltei hoje foi em resposta ao convite da Organização Internacional de Caridade para participar do jantar beneficente amanhã à noite. Nos últimos 3 anos, eu, como voluntária global, trabalhei várias vezes com organizações internacionais de caridade, sabendo que iria reencontrar conhecidos de antes. Mas, diante dos repetidos convites da organização, eu realmente não pude recusar tamanha gentileza. Na noite seguinte, às 9 horas, jantar no cruzeiro. Eu respirei fundo, abri a porta do carro e desci. Segui o garçom enquanto subia lentamente no cruzeiro. Eu usava um quipau na cor rosa lotus. Realçava a pele branca como a neve. Acabei de subir a bordo do cruzeiro. Em um instante, atraí todos os olhares. De repente, uma exclamação surgiu da multidão. A senhora Liu chegou. Assim que essas palavras foram ditas, todos os olhares imediatamente se voltaram para lá. Apenas eu, de costas, permaneci. Corpo inteiro ficou rígido. Agora, Liu Zizi não é apenas a líder da família Liu, mas também recuperou os ativos da família Gu das mãos de Liu Yiping. Ela possui inúmeras empresas sob sua jurisdição. É alguém que todos querem bajular. Ao longo do caminho, muitas pessoas tentaram puxar conversa, mas foram paralisadas pela sua aura poderosa. Liu Zizi, sem querer, olhou rapidamente para uma mulher à sua frente, que usava um quipau rosa lotus. Ela hesitou em seus passos. Involuntariamente, comparou essa silhueta graciosa à mulher de quipau verde escuro do aeroporto. Liu Zizi, que não teve contato com homens nos últimos 2 ou 3 anos, não pôde deixar de perguntar algo. Este senhor é... Eu apertava a mão secretamente. Sabia que o que tinha que vir não poderia ser evitado. Quanto a este reencontro de hoje, eu já pratiquei várias vezes na frente do espelho. Faço ideia do respeitável nome do Sr. Liu. Eu me virei, com um leve sorriso. Olá, meu nome é Yu Shen. Neste momento, o sangue de Liu Zizi parecia estar congelado. No próximo segundo, ela se apressou e avançou. Sua voz fria tinha um leve tremor quase imperceptível. Gu Qingxin. Eu fingi surpresa. Sr. Liu, nós nos conhecemos? Liu Zizi levantou a mão e tocou aquele rosto que aparecia repetidamente em seus sonhos. A ponta dos dedos tremia involuntariamente. Ela acariciou delicadamente a minha pequena pinta no meio da testa. Perguntou com confusão. Gu Qingxin, quando você colocou essa pinta aqui? A pinta no meio da testa. É a marca deixada pelo sistema quando me reviveram. Eu afastei a mão de Liu Zizi. Sr. Liu, não fique tocando. Eu me chamo Yu Shen. Não sou Gu Qingxin. Espero que não confunda mais. Yu Shen. Liu Zizi pronunciou essas 2 palavras entre os lábios 2 vezes. Em seguida, examinou a pessoa à sua frente de cima a baixo. Uma sensação diferente da de Gu Qingxin, mas a aparência era idêntica. Sr. Liu, você entendeu errado. Este é Yu Shen. Morou no exterior por muito tempo. Frequentemente colabora com nossa empresa. Voltei agora há pouco. O organizador se aproximou para moderar a situação. Afaste a distância entre Liu Zizi e eu. Essas palavras trouxe Liu Zizi de volta à realidade. Liu Zizi recuperou sua habitual indiferença. Tossiu levemente. Senhor Yun, perdão pela falta de educação. Fiz um gesto como se não me importasse. Não esperava que eu e aquele Sr. Gu éramos tão parecidos. Vocês podiam se confundir. É uma coisa comum. A expressão nos olhos de Liu Zizi era obscura. Talvez. O organizador disse ansiosamente. Sr. Liu, temos um projeto de colaboração que gostaríamos de discutir com você. Bom, Liu Zizi assentiu levemente. Deu uma olhada para mim. Seguiu os organizadores e saiu. Suspirou aliviada por dentro. O celular tocou. Dei uma olhada na tela que mostrava. Procurei uma sala de descanso vazia. Vou retornar a ligação agora. Xiao Qin. Gritei para a pessoa do telefone. A voz de Gu Vanqin veio clara. Sua voz tinha um toque de descontentamento. Você não viu Liu Zizi, né? Na frente dela. Você ainda consegue atuar? Levantei ligeiramente as sobrancelhas. Confiante, respondi. Por que não poderia? Passei 3 anos aprimorando essa disfarce. Como poderia ser facilmente reconhecido? Gu Vanqin bufou levemente. Zombando, ela disse. Seu desempenho excelente.
Deveria continuar se aventurando no mundo do entretenimento. Por que perder tempo com ela? Não me faça rir. Eu ri. Certo. Eu tenho coisas a fazer. Vou desligar. Desliguei o telefone. Ao abrir a porta, vi Liu Cixi encostada na parede do corredor. A ponta dos dedos segurava um cigarro que piscava. Através da névoa difusa de fumaça branca, percebi o olhar possessivo de Liu Cixi. Meu coração apertou. Perguntei com firmeza. Presidente Liu, você estava ouvindo? Liu Cixi me lançou um olhar desapegado. Ela se aproximou lentamente. A fumaça entrou nas minhas narinas. Isso me fez franzir a testa involuntariamente. Liu Cixi não respondeu à minha pergunta. Seus olhos negros estavam cheios de curiosidade. O senhor Yun detesta o cheiro de cigarro. Olhei para Liu Cixi sem mostrar medo. Ela sorriu levemente. Acho que qualquer pessoa que não fuma não gosta do cheiro de cigarro. Dizendo isso, passei por ela diretamente, observando aquela silhueta que parecia familiar. Liu Cixi foi tocada interiormente. Apagou o que estava na mão. Após o término da festa, eu voltei para o hotel. Disquei o número de Gu Vanqin. Xiaoqing, minha identidade. Você precisa me ajudar a manter isso em segredo. Não vamos nos contactar por enquanto. E você não deve vir me ver. Uma voz masculina ansiosa veio do outro lado da linha. O que aconteceu? Eu pensei no olhar investigativo de Liu Cixi. De repente, uma emoção indescritível pairou sobre mim. Não é nada. Eu imagino que alguém deve estar vindo me investigar agora. Depois que a ligação foi encerrada, eu não consegui dormir muito. Então decidi descer para a piscina e relaxar. Assim que abri a porta, eu vi alguém com a cabeça baixa encostado na parede do corredor. Eu não conseguia ver o rosto daquela pessoa, mas senti que a aura emanada por essa pessoa era extremamente afiada. Este andar está repleto de hóspedes da Gala de Caridade. O sistema de segurança do hotel é bastante renomado. Não estou preocupado que criminosos venham aqui. Quem está aí? Eu não avancei. Perguntei cautelosamente. Vi aquela silhueta se mover um pouco, antes que eu pudesse enxergar claramente. De repente, correu e me abraçou fortemente. Meu corpo ficou rígido por um momento. Falou com a voz abafada. Senhor Liu, o que você está fazendo aqui? O cheiro de cedro que vinha de Liu Cixi eu sentia há 5 anos. Mesmo que eu não tenha visto claramente seu rosto, ainda assim poderia reconhecê-la instantaneamente. Essa frase foi como se ela tivesse acordado de um profundo sono e me empurrado. Seu olhar ainda estava um pouco confuso. Shenshin, meu coração deu um leve tremor. A mão, que estava ao meu lado, se contraiu involuntariamente. Esse tratamento, só em questões do coração. Liu Cixi se referiria a mim de forma relutante. Normalmente, ela nunca me chamaria assim de maneira tão íntima. Ao sentir o cheiro de álcool que vinha dela, eu franzi levemente a testa. Senhor Liu, você bebeu, não é? Eu a empurrei com desgosto. Então, no segundo seguinte, o corpo de Liu Cixi não conseguiu se sustentar e desabou. Eu fiquei paralisado no lugar. Olhei fixamente para a palma da minha mão. Acho que não fiz muita força, né? Eu olhei para a pessoa que havia desmaiado no chão. Olhei novamente para o corredor vazio. Meu coração estava em um emaranhado de emoções. Por um bom tempo, suspirei profundamente. Fiz um esforço enorme para ajudar Liu Cixi a voltar para o quarto. Depois de tirar o casaco e os sapatos dela, peguei uma toalha molhada. Sentei-me à beira da cama e cuidadosamente limpei o rosto e as mãos de Liu Cixi. Liu Cixi abriu os olhos. Seus olhos sonolentos olhavam para mim. Ela disse com a voz rouca. Gu Tinshin. Eu reprimi uma leve onda de emoções dentro de mim. Forcei um sorriso gentil. Senhor Liu, eu sou Yun Shen. Mas você agora é Gu Tinshin. Liu Cixi me olhou diretamente assim. Ela disse obstinadamente. Só o Tinshin cuidaria de mim com tanto carinho. Meu coração apertou. O que estou fazendo agora? Realmente se parece muito com o que eu fazia antes ao cuidar de Liu Cixi quando estava bêbada. Se não fosse Liu Cixi, eu quase tinha esquecido da minha identidade atual. Eu sou Yun Shen. Como eu cuidaria de uma mulher que conheci uma vez? Eu me levantei como se tivesse levado um choque. A pressa me fez soltar a toalha molhada que estava em minhas mãos. Liguei para a recepção do hotel. Pedir para a secretária do Sr. Liu vir ao meu quarto. Levar o Sr. Liu embora. Logo, a secretária chegou apressada. Depois de me ver, Tang exclamou. Senhor. Eu cruzei os braços e olhei para ele, com um olhar suave. Eu sou Yun Shen. Não sou o Sr. Liu. Levar o seu Sr. Liu. A secretária ajudou Liu Cixi a sair, até que a porta se fechou suavemente. Meu olhar finalmente se afastou. Desde que voltei para o país, eu já estava ciente que seria fácil enganar alguém. Mas na frente de Liu Cixi, eu sempre fico um pouco ansioso. Liu Cixi tem uma habilidade de percepção muito aguda. É difícil confiar em outras pessoas. Organizei meus pensamentos confusos. Levantei-me para desligar a luminária ao lado da cama.
Uma noite sem sonhos. Na manhã seguinte, eu fui ao restaurante no andar de baixo para comer. Através da multidão, eu consegui ver Liu Zizi à primeira vista. Meu coração pulou uma batida sem um motivo. Meus pés simplesmente não conseguiam se mover. Eu olhei enquanto Liu Zizi se aproximava passo a passo. Aquela visão me prendeu firmemente. Senhora Liu. Eu sorri de forma indiferente. E disse: que coincidência. Você também está aqui. Liu Zizi assentiu com a cabeça. E perguntou: quanto tempo você planeja ficar no país? Estou indo embora amanhã. Liu Zizi hesitou por meio segundo. Há muitos pontos turísticos no país. Não vai dar uma olhada? Eu suspirei levemente. Tenho um itinerário um pouco apertado. Eu preciso voltar cedo. Os dois conversaram. Escolheram alguns lanches. E encontraram um lugar perto da janela, longe da multidão, para se sentar. Eu vi Liu Zizi pegando distraidamente 3 doces com amendoim. E prestes a colocar na boca. Instintivamente eu a lembrei. Não coma. Os doces têm amendoim. Liu Zizi ficou surpresa por um momento. Olhei para o doce em minha mão. O olhar escureceu. Como você sabe que não posso comer amendoim? O ar ficou silencioso por um momento. Senhora Liu. Fiz um esforço e sorri 2 vezes. Senhora Liu. Sou voluntária internacional. Já vi muitas pessoas serem alérgicas a amendoim. Então, instintivamente, eu o lembrei. Liu Zizi me olhou intensamente. Não disse uma palavra. Apenas acenou levemente com a cabeça. Obrigada pelo aviso. Para te agradecer, vou te dar um cartão preto do Grande Parque de Diversões da Dinastia Tang. Grande Parque de Diversões da Dinastia Tang. Foi uma propriedade da família Gu. Agora está em nome de Liu Zizi. O cartão preto permite acesso a todas as atrações. Abaixei o olhar para esconder minhas emoções. Um sorriso leve apareceu nos meus lábios. Tudo bem. Obrigada, senhora Liu. A secretária chegou correndo, ofegante. Seu rosto estava cheio de pânico. Senhora Liu. Jiboda fugiu enquanto estava sob tratamento médico. Fugiu. O rosto de Liu Zizi instantaneamente ficou sombrio. Seus olhos estavam ardendo de raiva intensa. Enviar alguém para prender. Ele desapareceu. Eu me surpreendi. Eu sei que Jiboda, embora pareça gentil à primeira vista, é, na verdade, uma pessoa muito obcecada. Liu Zizi ouviu isso. E olhou para mim com um olhar investigativo. Senhor Yun. Reconhece Jiboda. Encontrei os profundos olhos de Liu Zizi. Apertei a palma da mão. Falei calmamente. O caso do Sr. Jiboda se tornou viral na internet. Eu soube de algumas coisas. Liu Zizi me olhou profundamente. E não disse mais nada. O secretário, no entanto, estava com uma expressão séria. Senhor Yun. Você precisa ter cuidado. Se Jiboda te ver, ele pode tentar te pegar. Ao ouvir isso, meu rosto mostrou descontentamento. Por que ele deveria me perseguir? Liu Zizi disse com um tom melancólico. Jiboda foi para a prisão por causa do meu marido, Gu Qingxin. E eu o coloquei na prisão. E este seu rosto. Qualquer um que o visse acreditaria que você é Gu Qingxin. Para sua própria segurança, eu vou enviar um guarda-costas para te proteger. Eu quase engasguei, meu olhar escureceu e meus lábios se fecharam. Marido. O contrato de divórcio já estava assinado. Já tinha acabado entre nós. Ela teve coragem de dizer marido. Revirei os olhos sem demonstrar. Pensando na situação atual, eu estava um pouco angustiada. Eu ainda tinha que encontrar Gu Vanqin. Não poderia ter Liu Zizi ao meu redor. Sorri como se não me importasse. Agradeço a boa intenção do Liu. Eu não gosto de ser vigiada. Agora é uma sociedade regida por leis. Eu não acredito que Jiboda faria algo extremo. Eu vou me proteger. Liu Zizi viu que eu não estava disposta. E ela não insistiu. Apenas me avisou repetidamente para ter cuidado. Salão de festas. O banquete de caridade desta noite. Alguns investidores trarão seus itens de coleção para serem leiloados, para arrecadar fundos. À minha esquerda estava Liu Zizi, com uma aura calma. À minha direita estava Zhou Yan, um novo rico da tecnologia em ascensão. Zhou Yan fez algumas cortesanhas comigo. Descobriram que tinham interesses comuns. Então se adicionaram como amigos no WeChat. Liu Zizi fixou o olhar no meu celular. Lançou um olhar enigmático para Zhou Yan. Depois, quando os itens foram leiloados, os dois começaram a competir nos lances. Eu vi o preço de um item subir 1000 vezes. Zhou Yan sorriu resignadamente. E depois foi ganho por Liu Zizi. Eu dei um olhar que falava por 1000 palavras para Liu Zizi, mas encontrei a expressão satisfeita daquela pessoa. Seus olhos brilhavam como ondas. Isso fez meu coração parar por um momento. Eu desvio o olhar, desconfortável. Após o término da festa, eu conversei bastante com Zhou Yan. E então fiz uma despedida relutante. Eu olhei para o relógio. Agora são 10 horas da noite. Aquele garoto, Gu Vanqin, sabia que eu iria para o exterior amanhã. Ele insistiu em me ver de qualquer jeito.
As luzes do estacionamento estavam um pouco fracas. Eu encontrei meu carro. Assim que abri a porta do carro, fui repentinamente pressionada por uma mão grande. Um corpo quente se aproximou por trás de mim. A pessoa me encostou na porta do carro. A porta que acabará de abrir foi instantaneamente fechada pelo meu corpo, produzindo um grande estrondo. Liu Cixi. O cheiro familiar me fez soltar um grito involuntário. Dei uma cotovelada na pessoa atrás de mim. Um gemido abafado de Liu Cixi soou. E ela logo disse com a voz rouca: "Você também pode ficar irritada." Eu me desvinculei do abraço dela. Olhei para ela com raiva. Aqueles olhos claros, na verdade, deixaram Liu Cixi ainda mais inquieta. Quando eu a olhava antes, estava cheia de afeição, mas agora, só havia raiva misturada com aversão. Liu Cixi não gostava desse olhar meu. Inclinei-me abruptamente. Com uma mão, cobri meus olhos. Beijei sem hesitar os lábios pelos quais ansiava. Fiquei paralisada por um momento. Comecei a lutar intensamente. A dor nos lábios fez Liu Cixi voltar à realidade instantaneamente. Soltei-me. Limpei meus lábios com força. Dei-lhe um tapa. Liu Cixi, mesmo que você seja extremamente poderoso, não pode me tratar assim. Eu não sou seu homem. Meu nome é Yu Shen. Gritei com os olhos vermelhos de raiva. Meu corpo tremia involuntariamente. Desculpe. Liu Cixi pediu desculpas, olhando para baixo. Esta era a primeira vez que ela se desculpava na frente de outras pessoas. A metade do seu rosto que foi atingida tinha marcas vermelhas distintas. Mas ela não ficou ressentida. Ela explicou calmamente: "Eu não consegui me controlar. Não consigo suportar ver você sorrir para outra mulher. Não pude evitar um riso desdenhoso. Isso é coisa minha. Isso tem alguma coisa a ver com você?" Liu Cixi apertou o punho. Sua expressão era obscura e indecifrável. Ela sabia no fundo do coração. Yun Shen não é Gu Tinshin. E não tem nenhuma relação com ela. Mas ao ver Yun Shen rindo e conversando com outros, isso a fez sentir uma dor inexplicável no coração. Meu olhar se desviou do rosto de Liu Cixi. Concentrei meus sentimentos. Falei em um tom frio: "Senhor Liu, nós mal nos conhecemos. Não somos nem amigos. Por favor, não se iluda e não meta o nariz onde não é chamado." Em seguida, eu me virei e abri a porta do carro novamente. Estava prestes a entrar no carro, quando ouvi Liu Cixi falando de repente: "Eu não consigo fazer isso." Minha mão parou. "O que você quer dizer? O que exatamente você quer?" Uma voz profunda atrás de mim disse palavra por palavra: "Eu quero me casar com você." Essa frase caiu como uma bomba. Explodiu instantaneamente na minha mente. Eu me virei. Olhei incrédulo para a mulher à minha frente. "Liu Cixi, você enlouqueceu." Eu fiquei completamente assustado. Na minha memória, ela era. Liu Cixi é uma pessoa muito equilibrada. E também é uma pessoa muito disciplinada. No passado, os dias de ambos são fixos. Até o número de vezes tem restrições rigorosas. Nunca vi Liu Cixi perder o controle. Ao decidir cada coisa, ela sempre pesa cuidadosamente os interesses, antes de colocá-los em prática. Mas eu nunca imaginei que a Liu Cixi de hoje diria isso para Yun Shen, que só viu uma ou duas vezes, de forma impulsiva. Se o que estou dizendo é verdade, você aceita? O porão à noite, silencioso, onde até o som de algo caindo no chão é perceptível. As palavras pesadas de Liu Cixi, cada palavra soava clara. Mesmo eu, com toda a minha habilidade de atuação, não pude evitar de ficar meio atordoado por um momento. Eu olhei para o brilho nos olhos de Liu Cixi, seu rosto levemente sombrio. "Liu Cixi, eu e você, estritamente falando, somos estranhos." Ela me encarou fixamente, sem errar. Respondeu rapidamente: "Eu não me importo." Eu franzi a testa. Pensei por um bom tempo. Nós nem somos amantes. Por que você quer se casar comigo?" Ela explicou de forma muito franca: "Você se parece muito com Gu Tinshin. No momento, eu quero me casar com você. Eu sei que esse pensamento é egoísta, mas eu gosto muito dele. Também o amo." Meu coração estremeceu. Impressionada a ponto de não conseguir falar, respondi sem perceber: "Impossível." Liu Cixi colocou a mão na porta do carro. Ele me prendeu em seus braços. Seus olhos estavam fixos em mim. "Por que seria impossível?" Eu rapidamente percebi. "Ouvi dizer que você tem perseguido Jiboda. Transformou-o de um desconhecido em uma nova estrela. E Gu Tinshin foi apenas alguém que a família Liu forçou você a ter, para retribuir um favor. Como você poderia gostar dele?" Liu Cixi olhou pensativa. "E se eu e ele desenvolvermos sentimentos com o tempo?" Estava um pouco rosnando os dentes. "O que você está fazendo só vai deixar Gu Tinshin, que já está morto, ainda mais enojado." O olhar de Liu Cixi escureceu. Ele se inclinou e me encarou diretamente. Um sorriso enigmático se formou nos lábios. "É mesmo? Como você sabe o que Gu Tinshin está pensando? Você se lembra de que se chama Yun Shen?" Os dois se aproximaram muito.
Aquela respiração leve pairava na ponta do nariz. Eu não pude deixar de dar um passo para trás. Não sei se Liu Zizi está dizendo isso, se ainda está duvidando de mim, ou se já sabe da minha identidade como Gu Qingxin. Eu me forcei a afastar Liu Zizi. Eu estava apenas chutando. Afinal, os canalhas que gostam de novidades pensam assim. Mesmo que você realmente goste de Gu Qingxin, eu não serei a substituta de ninguém. Depois de dizer isso, eu rapidamente abri a porta do carro. Feche a porta. Liguei o carro. De uma vez, o carro saiu rapidamente. Eu lancei um olhar para o retrovisor esquerdo. Vi que Liu Zizi ainda estava parada no lugar, imóvel. Seu olhar seguia a sombra do meu carro. Eu a observei fixamente, e rapidamente desviei o olhar. Aqueles 5 anos. Eu não consegui obter amor diante de Liu Zizi. Não é valorizado. Começar de novo. Não quero repetir os erros do passado. Depois de almoçar com Gu Wanqin, estava me preparando para ir rumo ao aeroporto. Mas nesse momento, recebi uma mensagem de Liu Zizi. Espere por mim. Eu te levo até lá. Ao ver a mensagem, fiquei um pouco confuso. O hotel onde estou e a casa de Liu Zizi estão em direções completamente opostas. Por que ela iria fazer um desvio para me levar? Além disso, eu deixei tudo claro ontem à noite. É melhor mantermos distância. Não quero responder a ela. Coloquei o celular na bolsa. Fui em direção ao estacionamento. Quem diria? Quando eu estava ao lado de uma coluna, ainda não tinha tido tempo de apertar o controle do carro. De repente, um homem alto me cobriu a boca e o nariz. Estava me preparando para lutar, mas percebi que meus membros já estavam fracos. As chaves do carro caíram no chão. No momento seguinte, não consegui dizer nada. E também não consigo me mover. Mas a consciência permanecia. Rápido, levei-a para o carro. Chegou alguém. As pessoas no carro apressadamente pressionavam. Antes de minha consciência cair na escuridão, o homem me puxou para dentro da van. E, sentado no banco de trás, estava um homem familiar. Aquele homem era Jiboda. Quando acordei novamente, foi com um balde de água gelada que acordei. O frio imediatamente se espalhou por todo o meu corpo. Agora já estamos no final do outono. Eu só sentia todo o meu corpo tremendo de frio. Gu Qingxin, você finalmente acordou. Uma voz masculina aguda veio de cima de mim, como se tivesse forçado uma palavra entre os dentes. Eu olhei para cima, e vi a raiva nos olhos de Jiboda, como se quisesse me despedaçar. Eu levantei os olhos e olhei ao redor. Descobri que havia sido levada a uma fábrica abandonada. Vários homens fortes estavam ao meu redor. Fugir deve ser muito difícil. Meu olhar estava um pouco disperso. Meu corpo estava amarrado. Também não tenho força alguma. Eu mordi a ponta da minha língua. Forcei-me a acordar. Eu não sou Gu Qingxin. Eu me chamo Yun Shen. Você pegou a pessoa errada. Jiboda se agachou. De repente, apertou o meu queixo. Falou com uma voz aguda. Gu Qingxin, pare de fazer teatro. Não importa como você se torne. Eu ainda posso te reconhecer. Eu quero que você experimente 100 vezes, 1000 vezes. Vem experimentar a dor que eu sofri. Olhei para ele com um olhar gélido. O frio se manifestou em minha boca. As coisas que você fez. Ninguém te forçou. As consequências ruins são tudo culpa sua. Jiboda gritou enlouquecidamente. Calese. Ele apertou com força. Só se ouviu um som de articulação deslocada. Clique. Uma dor intensa no queixo rapidamente se espalhou por todo o corpo. Eu estava chorando de dor. Uma fina camada de suor brotou na minha testa. Eu respirei fundo. Mordi os lábios com força. Forcei para conter o grito de dor que estava prestes a sair. Esta fábrica abandonada e deserta. Eu só posso pensar em maneiras de me salvar. Soltei um suspiro leve. Acalmei o tom de voz. Jiboda. Você sabe que ao fazer isso, só vai acabar sendo preso por mais tempo. Jiboda tirou uma faca curta e afiada e começou a brincar com ela. Ele disse com desdém nos olhos. Eu já cheguei a este ponto. Você acha que eu vou desistir assim? Gu Qingxin. Eu o observei atentamente. Falei calmamente. Jiboda. Antes de eu morrer, eu pedi o divórcio de Liu Zizi. E também me mudei da casa da Liu. Eu devolvi Liu Zizi a você. E nunca senti ressentimento por aqueles recursos que foram tomados. Em relação a você, eu nunca tive um pingo de rancor. Eu fui extremamente justo com você. Jiboda gritou em alta voz. Mas você não deveria deixar Liu Zizi saber a verdade. Caso contrário, eu já teria casado com Liu Zizi. Eu congelei por um momento. Que verdade? Você ainda está fingindo. Jiboda disse com raiva. Quando Liu Zizi foi ao seu funeral, ela voltou e soube de tudo. 5 anos se passaram. Sobre a doação de rim. Nunca foi revelado. Com certeza foi você quem contou a ela antes de morrer. Liu Zizi, para te substituir. Não teve piedade comigo. Ela me destruiu completamente. Gu Qingxin, você disse que me fez tão mal. Eu não deveria me vingar?
Um olhar cruel cruzou os olhos de Giboda. Você disse. Liu Sisi viu você se divertindo com vários homens desconhecidos. E ainda vai gostar de você? Ha ha ha. Eu também vou te fazer sentir o que é ser atacado online. Que direito? Que direito você, o herdeiro rico, tem de ser mimado? Eu vou te fazer ser uma pessoa que todos podem ter. Dito isso, o canto da boca de Giboda se curvou em um sorriso enigmático. Abra isso. Este homem é uma estrela, com quem muitas pessoas já dormiram. Vocês não precisam ter pena dele. Vi os olhares nojentos daqueles homens musculosos. Eu recuei aterrorizada. Lutei desesperadamente. Giboda, você está louco. Mas tudo isso é em vão. Alguns homens musculosos se aproximaram. Eles pressionaram meu corpo fortemente. Aquela sensação de medo quase desesperador quebrou todas as minhas defesas psicológicas. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. De repente, um som alto de sirenes chegou. Os homens musculosos não se importaram com suas roupas desordenadas. Eles se levantaram apressadamente. Não é bom. Alguém chamou a polícia. Vamos embora. Todos começaram a fugir, sem tempo para se preocupar comigo. Apressadamente puxaram Giboda para fugir pela porta dos fundos. Gutinshin. A porta principal. Bum! E o som de abertura. Uma luz ofuscante iluminou o armazém. Eu olhei na direção do som. E vi Liu Sisi correndo em minha direção, em pânico. Nesse momento, as lágrimas brotaram dos meus olhos. Chamei-a com uma voz rouca. Irmã Si. Já se passaram 3 anos. Ouvir novamente essa voz familiar. Liu Sisi congelou instantaneamente. No próximo segundo, aquele que me ignorou por 5 anos. A mulher me abraçou apertado. Aquela acolhida familiar. O cheiro familiar. Instantaneamente quebrou meu medo interior. Eu me afundei nos braços da mulher com desejo. Me aconcheguei firmemente em seu peito. Liu Sisi baixou a voz. Tentou perguntar com um tom suave. Shenshin, é você, não é? Eu chorava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem conseguir dizer uma palavra, engasgada. Apenas acenei levemente com a cabeça. Uma grande surpresa brotou no coração de Liu Sisi. Beijou meu cabelo com força. Pediu desculpas repetidamente em voz baixa. Desculpe. Shenshin, é minha culpa. Eu realmente não consegui reconhecer você a tempo. Desculpe. Shenshin, fui eu quem não te protegi bem. Te deixei assustada. Desculpe. Shenshin, fui eu quem chegou tarde. Desculpe. Shenshin, fui eu quem não percebi meus sentimentos por você. Fui eu quem, cega e de coração surdo, te deixou passar. Desculpe. Shenshin, eu juro. Eu nunca tive sentimentos amorosos por Giboda. Desculpe. Shenshin, eu mereço isso. Ferindo você repetidamente. Eu me importo com você. Eu sou um covarde. Não consigo admitir que te amo. Desculpe. Shenshin, tudo é minha culpa. Liu Sisi disse uma grande quantidade de coisas confusas. Emoções demasiado intensas fizeram com que a respiração dela ficasse pesada e ofegante. Aquela voz cheia de arrependimento, contudo, me trouxe uma sensação instantânea de alívio. Meus pensamentos foram se acalmando gradualmente. Meia hora depois, fui levada para o hospital. Após o médico fazer os exames, ele disse para Liu Sisi: seu corpo não tem nada grave. Descanse por um tempo. Fica tudo bem. Liu Sisi pensou em algo. Não há outras doenças? Tipo câncer em estágio terminal? O médico balança a cabeça. Fizemos exames no Sr. Yu. O corpo apresentou resultados normais. Não há outras anomalias. Liu Sisi acena com a cabeça. Agradeceu de forma sincera. Após a saída do médico, só restávamos eu e Liu Sisi no quarto. Forcei um sorriso. Olhei para Liu Sisi. Disfarçadamente disse: obrigado, Sr. Liu. Como você me chamou? Liu Sisi segurou minha mão firmemente. Com as sobrancelhas franzidas, perguntou: você é Gutinshin. O que você deveria me chamar? Eu sei que agora minha identidade não pode ser escondida. Respirei fundo. Lentamente retirei a mão. Disse em voz baixa: Sr. Liu, nós nos divorciamos há 3 anos. Liu Sisi puxou o acordo de divórcio que carregava com ela. Rasgou na minha frente. Disse sem hesitar: nós não nos divorciamos. Essa questão, ela já havia ensaiado inúmeras vezes em sua mente. Ela sabe. Antes, eu era cego e surdo em relação a mim mesmo. Não reconheci meu verdadeiro coração. E acabei me decepcionando. Ela foi forçada a se casar pelo avô, sempre me lembrando repetidamente. Ela e eu somos apenas uma união por interesse. Mas não sabia que, há muito tempo eu já tinha sentimentos por ele. Apenas não conseguia enfrentar isso de forma franca. Desde que ouvi as notícias da minha morte, ela sentiu como se todo o mundo estivesse desmoronando. Aquela dor indescritível fez com que demorasse muito para superar. Eu olhei em silêncio para o contrato de divórcio rasgado. Não queria mais discutir isso com o Liu Sisi. Forcei a mudança de assunto. Eles prenderam Giboda?
Liu Zizi viu meus olhos umedecidos de lágrimas. Isso a feriu profundamente. Eles prenderam. Ele não terá mais a oportunidade de sair. Dizia. Sua voz soou um pouco rouca. Desculpe. Foi meu erro. Te fiz passar por tantas injustiças. Eu me virei para olhar pela janela. As folhas de ginkgo flutuavam ao vento. Meu tom era lento e firme. Liu Zizi. Agora sou Yun Shen. Não quero mais ter qualquer relação com o Gu Tingshin do passado. Alguns dias depois, meu ferimento no rosto já havia sarado. Agora já enfrentei a Liu Zizi. Eu pedi para sair do hospital e voltei para a casa dos Gu. Também não estou mais hospedado em um hotel. Assim que cheguei em casa, recebi uma ligação da Liu Zizi. Claramente, da última vez que estive no hospital, eu disse que estava tudo bem. A Liu Zizi parece que não ouviu. A voz da Liu Zizi tinha uma leve preocupação. Para onde você foi? Eu respondi friamente. Eu vi que não havia nada de errado com meu corpo. Então saí do hospital diretamente. Voltei para casa. A Liu Zizi demorou um bom tempo, para finalmente dizer. Entendi. Da próxima vez, me avise. Havia um leve tom de raiva em sua voz. Eu fiquei com uma expressão neutra. Minha voz tinha um tom de descontentamento. Eu não sou uma criança. Além disso, por que você se importa tanto? Liu Zizi ficou sem palavras. Seus lábios se moveram por um momento. No final não disse nada. Eu e ela não temos nenhuma relação. Não ouvirei mais o que ela diz. Seu coração estava inexplicavelmente angustiado. Não sei quanto tempo passou. Não havia som do outro lado. Eu então disse. Preciso descansar. Depois que a ligação foi encerrada, eu joguei o celular de lado. Fui ao quintal regar as flores. Após meia hora, eu olhei para a pessoa que estava na porta. Não pude evitar e arregalei os olhos. O que você veio fazer? Liu Zizi viu minhas mãos cobertas de terra. Então ela soube que eu não olhei o celular. Ela sorriu de maneira agradadora. Eu te enviei uma mensagem. Dizia que ia vir. Eu notei que ela estava com as duas mãos cheias de coisas. Ela mordeu o lábio e hesitou por 2 segundos. Acabei deixando-a entrar. Liu Zizi, à vontade, começou a organizar as coisas uma a uma. Eu olhei com expressão de confusão. Você veio cozinhar. Eu olhei para Liu Zizi incrédulo. Como se eu tivesse visto o sol nascer no oeste. Liu Zizi, que sempre foi sofisticada e tinha manias de limpeza. Até mesmo cozinhava. Liu Zizi fez uma leve tosse. Disse de forma desconfortável. Você ainda não está totalmente recuperada. Precisa comer algo mais leve. Eu a olhei com um olhar desconfiado. Cozinhar. Você não está aqui para me prejudicar, está? Ao ver a expressão do homem, que não acreditava em mim, Liu Zizi desviou o olhar por um momento. No instante seguinte, falou com confiança. Eu me inscrevi em um curso intensivo. Deve ser tranquilo. Quando Gu Vanqin voltasse, viu Liu Zizi, com um avental, correndo desajeitadamente pela cozinha. E seu querido irmão, parecia estar assistindo TV, mas de vez em quando olhava para a cozinha. O canto de sua boca se ergueu involuntariamente. Ei! Colega Gu Tingshin, meu querido irmão, você está tentando dizer que está reatando com ela? Você está decidido a recuar, não é? Vocês, com a cabeça cheia de amor. Como se diz mesmo uma palavra? Isso. Reunião de um espelho quebrado. Eu empurrei com raiva a cabeça grande à minha frente. Não respondeu a pergunta diretamente. Em vez disso, perguntou. Você não tem um jogo de basquete à tarde? Como você voltou de novo? Gu Vanqin estava sentada no sofá, sem forças. Fez um gesto com a boca na direção da cozinha. Olha, aquele alguém me transferiu 1 milhão, para eu voltar para casa mais cedo. Hehe. Ela deu demais. Além disso, nada é mais importante do que estar com você, irmão. Eu observei o arco se formando nos lábios de Gu Vanqin. Estou sem paciência para desmascarar seus pensamentos gananciosos. 1 hora depois, Liu Zizi enxugou suavemente o suor da testa. Ela chamou Gu Vanqin e eu para jantar. Eu observei os dedos de Liu Zizi vermelhos de calor. Senti uma pontada de emoção no meu coração. Eu me forcei a desviar o olhar. Gu Vanqin olhou para a mesa cheia de pratos cozidos e no vapor. Ela fez um beicinho. Não pode ser. Só esses pratos? Estou sem apetite nenhum. Liu Zizi calmamente pegou um lenço para limpar os dedos. Ela disse com indiferença. Esta refeição foi preparada para o Shenshen. Isso significa que não foi feita para você. Se você quer comer, coma. Gu Vanqin deu a ela um olhar feroz. Ela usou os hachis para pegar a cabeça do peixe e colocar em sua própria tigela. A carne fresca daquela barriga de peixe foi retirada por Liu Zizi. Tudo foi para minha tigela. Vendo a tigela quase cheia até a borda, eu olhei para Liu Zizi enquanto ela ainda colocava um grande pedaço de frango no meu prato. Apressei-me em cobrir a tigela com a mão. Já chega, já chega. Não coloque mais. Não consigo comer tudo isso. Liu Zizi hesitou em seu movimento.
Em seguida, ela sorriu com um olhar carinhoso. Tudo bem. Não vou colocar mais para você agora. Espere você acabar de comer. Depois coloco mais. Gul'Vanqin revirou os olhos silenciosamente. Depois da refeição, esperei Gul'Vanqin terminar de lavar os pratos. Liu Zizi pegou um documento e o colocou à frente dos dois irmãos. Este é o patrimônio da família Gu. Eu cuidei disso por 3 anos. E está na hora de devolver para vocês. Eu fiquei um pouco surpreso. Por quê? Desde que Liu Zizi assumiu os negócios da família Gu, os negócios da família Gu têm subido constantemente no mercado. Liu Zizi, como uma empresária, como ela poderia entregar esse bolo valioso de mão beijada? Liu Zizi viu a expressão sonhadora em meu rosto. Levantei levemente as sobrancelhas. Como assim? Você não quer? Eu balancei a cabeça rapidamente. Sorrindo, disse. Claro que não. É só que eu e Gul'Vanqin não somos bons em negócios. Seria melhor se vocês desenvolvessem isso nas suas mãos. Liu Zizi me encarava com uma expressão séria, com um tom calmo e firme. Shenshin, isto pertence à sua família, Gu. Esses ativos podem garantir que vocês fiquem sem preocupações pelo resto da vida. Aceitem, por favor. Caso contrário, temo que um dia você faça como antes. Liu Zizi não terminou a frase, mas eu sabia o que ela queria dizer. Antes, eu, por não ter dinheiro, desistiu. Olhei para o documento que me foi oferecido. Meus olhos lacrimejaram. Minhas mãos estavam apertadas. Com os olhos baixos, falei suavemente. Liu Zizi, ao ver que meus olhos estavam vermelhos, levantou a mão e enxugou a lágrima do meu canto do olho. Disse com ironia. Pequena chorona. Fiquei instantaneamente com o rosto vermelho. Olhei para ela com uma expressão de birra. Gul'Vanqin falou de maneira irritante. TSC. Acabei de almoçar. Por que você está jogando doces de novo? Eu dei um soco no braço da Gul'Vanqin, envergonhada e irritada. Gul'Vanqin gritou com todas as suas forças. Isso não tem nenhuma lógica. Isso é sério. Está me torturando. Ding-dong. Pagamento recebido pelo Alipay. 1.000.000 yuan. Um som claro ecoou no hall. Ah! Meu Deus! O adorável cachorro solteiro é hora de dar uma volta. Irmão, não se preocupe comigo. A voz empolgada caiu. Gul'Vanqin agarrou o celular e saiu correndo da casa. Olhei para Liu Zizi, que deixou o celular de lado desatenta. Eu a encarei. A mulher se aproximou. Sentou-se ao meu lado. Aqueles olhos profundos como o mar estavam fixos em mim. Eu devolvo os negócios da família Gu para você. Você me devolve Gu Tinshin. Combinado? A voz da mulher era profunda e magnética. Batia suavemente em meu coração. Eu fiquei surpreso de repente. Senti minha mão tremendo ao pegar o documento. Falei suavemente. Eu vou pensar um pouco. Ao ver que eu não recusei diretamente, Liu Zizi soltou um suspiro silencioso. Seu olhar pousou no meu perfil, pensando em como começar. Shenshin, você ainda quer continuar atuando? Eu fiquei um pouco paralisado. Apertei os lábios. Falei suavemente. Claro que quero. Liu Zizi olhou para minha expressão. Senti meu coração parar por um momento. A glória de Jiboda sempre me pertenceu. Foi ela que, de forma egoísta, impediu meu desenvolvimento no caminho das estrelas. Ainda bem que tenho muito tempo pela frente. Ela vai me ajudar a alcançar o auge da indústria do entretenimento. 2 semanas depois, Liu Zizi reservou um dia especialmente para mim. Me levou para a consulta de acompanhamento. O que eu não esperava era que, pouco depois do carro sair da mansão, um caminhão grande veio em nossa direção de forma repentina. Liu Zizi pisou no freio abruptamente por instinto, mas não houve nenhuma reação. Este carro foi sabotado. E ela não percebeu. Eu ainda estava no carro. Meu queixo estava apenas certo. Eu ainda tinha que continuar atuando. Como posso passar por isso de novo? Uma onda de medo subiu de repente no coração de Liu Zizi. E se dessa vez eu tiver um acidente novamente, o que eu faço? Ela poderá me salvar outra vez? Liu Zizi olhou para mim, pálido e assustado. De repente, ela falou. Shenshin, eu te amo. No próximo instante, ela agarrou o volante com força. Ela virou abruptamente para a direita. Os pneus arrastaram no chão, fazendo um barulho aterrorizante. Eu gritei instintivamente. Liu Zizi. E então eu vi com meus próprios olhos. Liu Zizi torceu o corpo para me proteger. Um instante de vertigem. Meu corpo deu um tranco para trás. Mas fui firme e fortemente abraçado por Liu Zizi. O cheiro forte de sangue entrou pelas minhas narinas. Mas eu não conseguia ver a expressão no rosto de Liu Zizi. Neste momento, um enorme pânico me inundou. Eu segurei firmemente a barra da roupa da Liu Zizi. Com a voz embargada, eu falei. Irmã Si, você está bem? Neste momento, Liu Zizi tocou meu rosto com as mãos tremendo, perguntando ansiosamente. Shenshin, você se machucou em algum lugar? Eu a olhei aturdido. As lágrimas não paravam de subir. Eu
Eu estou bem, dizia. Mas eu chorei ainda mais. Liu Zizi, você ficou louca. Se algo acontecer com você, o que eu vou fazer? Liu Zizi beijou meus olhos para me acalmar. O sangue na minha cabeça descia em fio, cobria minhas sobrancelhas e olhos. Eu levantei os olhos. Nossos olhares se encontraram. Em nossas pupilas, vimos o reflexo um do outro. Liu Zizi se endireitou, estendeu a mão e abriu a porta do passageiro. Você desce primeiro. Eu assegurei ansiosamente. E você? Você vai descer comigo. Liu Zizi ficou repentinamente em silêncio, com um olhar profundo fixado em mim. Parece que quer me gravar firmemente no coração. O veículo se deforma. Há uma possibilidade de pegar fogo. E ela nem pensa em arriscar minha vida para bloquear esse risco. Liu Zizi desvia o olhar. Muda de assunto. Você desça primeiro. Eu vou atrás de você. Eu realmente não acredito no que ela está dizendo. Meu olhar ronda freneticamente a estrada. No instante seguinte, minhas pupilas se dilatam instantaneamente. Eu vejo um pedaço de ferro triangular no chão. Eu corro para fora do carro apressadamente. Primeiro ligo para a polícia e chamo uma ambulância. Depois, pego aquele pedaço de ferro. Faço força para forçar a porta deformada do motorista. Mesmo que eu me machuque com a borda do ferro, uma dor aguda se espalha na palma da minha mão. Eu também ignoro completamente. Liu Zizi tem as pupilas dilatadas. Ela grita em tom severo: Hua Sha, Gu Tinshin. Mão certeira. Você não quer mais suas mãos? Eu finjo não ouvir. Mordo os dentes e continuo forçando a porta. Cri, cri. Um barulho. A porta se moveu. Liu Zizi abriu a porta com a mão. Desceu do carro arrastando a perna machucada. Me abraçou apertado. Eu a abracei com a mesma intensidade. De repente, lembrei do cheiro de sangue que senti no carro. Eu me afastei cuidadosamente dos braços de Liu Zizi. Olhei para baixo e percebi que a coxa de Liu Zizi estava machucada. A ferida estava com a pele para fora. O sangue estava se espalhando descontroladamente. Fiquei tão assustado que não me atrevi a me mover, com medo de causar mais danos. Eu ajudei Liu Zizi a caminhar até a beira da estrada. Assegurei ela e a fiz sentar nos degraus. Não havia veículos passando pelo caminho. Neste momento, também me arrependi de ter concordado antes. Liu Zizi veio morar nesta vila isolada. Fui pensando. Quanto mais olhava para Liu Zizi, mais irritado ficava. Perguntei a ela com uma voz severa: por que você não valoriza seu próprio corpo? Liu Zizi virou a cabeça para me olhar. Meu olhar estava fixo na minha mão. Em seguida, ele segurou minha mão machucada e deu um beijo. Shenshin, vamos nos reconciliar? O que você acha? Eu comprimi os lábios. Meu rosto ficou levemente vermelho. Senti que a parte de trás da mão estava quente e dormente. Neste momento, não consegui nem falar. Aquela sensação inexplicável de calor gradualmente se espalhou pelo meu peito. Meu coração parecia esconder um alegre servo. Ele pulava sem parar. Liu Zizi de repente ficou tão comportada. Isso é muito injusto. Não combina nada com a personalidade dela de costume. Não demorou muito. A ambulância chegou ao local. Logo chegamos à entrada do hospital. Os enfermeiros rapidamente levaram Liu Zizi para dentro. Depois de tratar minha mão machucada, eu fiquei guardando a porta da sala de cirurgia sem me mover. Embora soubesse que os ferimentos de Liu Zizi não eram graves, eu ainda não consegui evitar a preocupação. Meu olhar estava fixo na porta da sala de cirurgia. Uma hora depois, no quarto do hospital, olhando para o quarto familiar, eu suspirei. Não esperava que, em menos de um mês, nós estamos aqui de novo. A única diferença é que a pessoa internada desta vez sou eu que foi trocada por Liu Zizi. Liu Zizi olhou para mim com um sorriso nos olhos e disse gentilmente: eu estou bem. Ela não se feriu gravemente, mas eu não me sinto à vontade. Tive que insistir para que ela ficasse em repouso no hospital por um tempo. Quando ouvi o tom despreocupado de Liu Zizi, eu a repreendi sem paciência. Com um corte tão grande e tantas costuras, e ainda diz que está tudo bem. Diante do Sr. Liu, que nunca desobedece a ninguém. Neste momento, ele simplesmente fechou a boca. Com a cabeça baixa, deixou que eu o apontasse e o xingasse. Nesse momento, eu olhei para a perna bem enfaixada, suspirando levemente. Quem foi que fez isso? Você tem alguma ideia? Liu Zizi não queria pensar nessas coisas, mas ao olhar nos meus olhos claros, ela não conseguiu esconder a verdade. Ela massageou a testa. Começou a falar lentamente. Coisas de negócios. Eu coloquei uma mão na cintura. Havia uma leve raiva em meus olhos. Eu não gosto que você seja assim descuidada comigo. Liu Zizi ficou paralisada por um momento. Em seguida, ela soltou um suspiro. Ela segurou minha mão perfeitamente intacta na palma. Começou a massageá-la suavemente. A pessoa que pode agir contra mim é Liu Yiping. Ou pode ser alguém de Jiboda. Fiquei com a cabeça vazia por alguns segundos. De repente percebi que, desde que os dois se reencontraram,
As pequenas ações íntimas de Liu Zizi estavam se tornando cada vez mais frequentes. Em um instante, eu rapidamente recuperei a concentração, franzi a testa em confusão e disse: Liu Yiping, a propriedade da sua família foi algo que eu recuperei das mãos de Liu Yiping. Ele tem algo a ver com Jiboda. De qualquer forma, tudo é por causa de Jiboda. Jiboda. Ao ouvir esse nome novamente, ainda sinto medo involuntário. A imagem de Jiboda, insano, surgia repetidamente na minha mente. Aquela pessoa que perde o controle e não se preocupa com nada. Quem se encontra com isso sempre terá medo, certo? Eu olhei para ela com preocupação. Então, o que você planeja fazer? Neste momento, a secretária bateu na porta. Ela entrou. Eu o vi segurando uma pilha de documentos. Levantei-me rapidamente. Eu vou sair primeiro. Liu Zizi segurou minha mão que não estava machucada. Ela disse, um tanto desaprovadora. Sua mão está machucada. Para onde você vai? Não conseguimos pegar a pessoa. Você deve ficar aqui do meu lado. Encontrei os olhos sorridentes da secretária. Eu apertei os lábios. Sentei-me obedientemente na cadeira. Liu Zizi então levantou os olhos. Ela olhou para a secretária. Diga. A secretária respeitosamente estendeu os documentos para ela. Senhora Liu, o motorista do caminhão morreu no local. Mas nós pedimos aos hackers que verificassem o computador e o celular dele. Eu olhei para a secretária com expectativa. Falar desse jeito sempre é interrompido. Você pode terminar de uma vez? Liu Zizi nesse momento já estava na parte crucial dos documentos. Quando seu olhar passou pelo conteúdo, seus olhos pararam abruptamente. Ela fez uma expressão séria. A voz é sombria. Não deixar nenhum passar. A secretária respondeu afirmativamente. Saiu segurando os documentos. Liu Zizi, ao pensar que eu poderia ter um acidente na frente dela, mesmo que fosse apenas uma suposição, ela não conseguiria aceitar. Além disso, isso realmente aconteceu bem diante dos olhos dela. Liu Zizi estava com uma expressão gelada. Ela com certeza fará aqueles que causaram isso pagarem. Eu sei que Liu Zizi está tão brava, porque o acidente de hoje a assustou. Eu a beijei levemente nos olhos, tentando a acalmar. Não fique brava. Dito isso, eu pisquei. Aproveitei a oportunidade para perguntar: quem foi que fez isso? Estou realmente muito curioso. Por que todos estão usando linguagem de sinais? Liu Zizi ficou paralisada. Então ele colocou minha mão na palma da mão e a segurou. É muito sujo. Não quero que você ouça. Dito isso, eu quero ouvir ainda mais. Eu a olhei com expectativa. A expressão dela claramente dizia que ela queria ouvir. Liu Zizi sorriu resignada. Ela apertou minha mão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como você quiser. Um caminhoneiro é um fã fervoroso de Jiboda. Quan Mo é filho de Liu Yiping? Perguntei com perplexidade. Filho de Liu Yiping. É para dar algo ao pai? Eu me lembro. A relação entre eles não é boa, né? Liu Zizi balançou a cabeça suavemente. Ela falou calmamente. Esses dois têm uma relação íntima com Jiboda. Todos vieram por causa de Jiboda. Jiboda está mesmo envolvido com pai e filho Liu. Não é de se admirar que Liu Zizi não quisesse que eu soubesse. Estou com sentimentos um pouco confusos. Ao me ver franzindo a testa, com uma expressão de desgosto no rosto, Liu Zizi segurou minha mão e a esfregou em seu rosto. Ela levantou ligeiramente o queixo. Sua voz era baixa e encorpada. Dê-me mais um beijo. Aqueles assuntos repulsivos. Você simplesmente não consegue se lembrar. A voz magnética ressoava em meus ouvidos, como uma pena passando suavemente pelo coração. Uma sensação de formigamento percorreu todo o corpo. Nos profundos olhos de Liu Zizi havia um brilho amoroso. Ela me viu olhando para ela, meio atordoado. Seus lábios formaram um leve sorriso. Ela segurou firme a parte de trás da minha cabeça e me puxou na direção dela. Então, inclinou a cabeça e me beijou com vontade. Eu arregalei os olhos. Usei as mãos para empurrar os ombros dela com força, mas minha força parecia apenas um leve arranhão para ela. Depois, desisti de me rebelar de forma autodestrutiva. Comecei a aproveitar isso tranquilamente. Liu Zizi abriu os olhos, olhando para mim, que estava sendo intimidado. Seus movimentos ficaram ainda mais intensos, como se quisesse me devorar por completo. Ela, que era tão pura há 3 anos, agora, abraçando a pessoa amada. Ela desejava recuperar tudo de uma vez, mas sabia que estava com a perna machucada. Queria ir mais longe, mas não podia por enquanto. Então, só podia saciar a vontade com beijos. Instintivamente, apertei a barra da roupa dela. A pessoa toda se aconchega suavemente nos braços da mulher. Estou coberto com o cheiro dela. Na sala silenciosa, apenas o som da água e os suspiros suaves se alternam. Este beijo durou 10 minutos inteiros. Liu Zizi deu uma mordida forte nos meus lábios depois. Só depois nos separamos relutantemente. Eu suspiro levemente. Meu rosto está ardendo de vergonha.
Liu Sisi esfregou meu lábio inchado com o polegar. Ela secou suavemente a umidade ao redor dos meus lábios. Em seguida, ela segurou a parte de trás da minha cabeça com uma mão. Nossas testas se tocaram. Você ainda se lembra do que eu disse? Ao ouvir isso, levantei a cabeça, confuso e com o rosto vermelho. Liu Sisi já disse tantas coisas. Eu não consigo me lembrar de qual frase ela está falando. Além disso, minha cabeça, depois do beijo, está uma confusão total. Ela falou em um tom mudo. Nós fizemos as pazes. Eu pressionei os lábios e não disse nada. Liu Sisi encostou suavemente a testa na minha. E não consegui resistir a dar um beijo na ponta do meu nariz. Você não precisa se apressar em responder. Quando você achou que eu era suficiente, basta me prometer novamente. Ah, sim. Tem mais uma coisa. Minha mãe pegou o dinheiro do seu cartão. Eu não estava ciente disso. Eu a mandei para o exterior para o meu pai discipliná-la. Ela vai ficar lá para se aposentar. Isso nunca mais vai acontecer. Faz sentido imaginar. O impacto que essa frase teve em mim foi enorme. Eu fiquei completamente atordoado por um minuto antes de voltar a mim. Olhando para a seriedade nos olhos de Liu Sisi, meu coração pulou levemente. Que tal tentarmos mais uma vez? Eu não estou com pressa de responder. Dei uma olhada casual em suas pernas. Ela falou calmamente. Quando você estiver bem, a gente conversa depois. Percebi que não havia uma recusa direta nas minhas palavras. A grande pedra no coração de Liu Sisi finalmente se afastou. Contanto que haja uma oportunidade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai recuperar meu coração. As coisas foram esclarecidas. A atmosfera entre os dois voltou a ficar ambígua. Liu Sisi olhou para meus lábios. Seus olhos escureceram. As pontas dos dedos se esfregavam de forma sugestiva. Justo quando ela se inclinou para me beijar, uma voz masculina clara ecoou de repente na entrada. TSC. Vocês dois, lembrem-se de fechar a porta direito. A voz de Gu Vanqin de repente soou. Eu fiquei assustado e empurrei Liu Sisi. No meio do pânico, acabei pressionando sua ferida. Imediatamente, Liu Sisi soltou um gemido abafado. Eu estava tão apreensivo que não conseguia me expressar. O que foi? A ferida se abriu? Devo chamar um médico? Levantei-me rapidamente, preocupado, e comecei a sair. Nesse momento, Liu Sisi apertou minha mão. Ela disse suavemente para me acalmar. Shenshin, estou bem. Observei cuidadosamente a expressão de Liu Sisi, vendo que ela parecia bastante calma. Só então consegui me acalmar. Gu Vanqin colocou a cesta de frutas no criadomudo. Olhei discretamente para Liu Sisi. Liu Sisi levantou a pálpebra e olhou para ele com indiferença. O que você está fazendo aqui? Sua voz tinha um tom de desdém total. Poderia ter vindo mais cedo. Justamente agora que você veio. Gu Vanqin cruzou os braços. Não respondeu diretamente. Apenas desviou o olhar para mim. Eu percebi naturalmente o olhar ardente de Gu Vanqin. Esforcei-me para me acalmar. Levantei os olhos e olhei. O que aconteceu? Gu Vanqin não disse uma palavra. Ela nos mostrou diretamente as tendências quentes do celular. Gu Tianxin e o herdeiro da família Liu aparecem juntos. Há algo estranho com a JD. Fontes revelaram. O príncipe herdeiro da família Liu já está casado. Uau! Gu Tianxin agora está envolvido com um homem casado. Liu Sisi ficou muito confusa. D começou a mexer em seu celular. Minha expressão também estava um pouco complexa. Eu e Liu Sisi estamos casados em segredo há 5 anos. Nunca foi tirada uma foto juntos. Ninguém sabe que nos casamos. Agora estamos divorciados. Mas fomos flagrados em uma foto juntos. Eu até achei que aquela foto era bem bonita. Eu abri meu celular e salvei a foto discretamente no celular. Esse gesto que parecia furtivo acabou sendo visto por Gu Vanqin. Ele ficou irritado, mas riu. Ele sabia. O irmão dele, que vive no mundo do amor, realmente não tem salvação. Gu Vanqin foi até o sofá e se sentou. Ela pegou uma laranja na fruteira e começou a brincar com ela. E agora, o que fazer? Dizia isso. Ele falou com um tom de sarcasmo. Morri de rir. Vocês se casaram sem chamar atenção. Mas, depois do divórcio, foram parar nos trends. Liu Sisi colocou o celular para baixo e deu uma olhada rápida nele. Eu desmenti isso. Eu fiquei surpresa. Olhei para baixo. Eu tinha uma sensação indescritível no coração. No passado, os rumores sobre Liu Sisi e Ji Bodo estavam por toda parte. Mas Liu Sisi nunca deixou a equipe de relações públicas desmentir. Atualmente, os dois acabaram de entrar nos trending tópicos. Liu Sisi não pôde esperar para esclarecer. Gu Vanqin, um tanto cética, pegou o celular. No segundo seguinte, gritou. Eu franzi a testa. Repreendi. Xiaoqin, não pode falar palavrões. Gu Vanqin apontou para Liu Sisi. Com firmeza, disse. Você não vai ver o que ela disse online? Eu pausei. E então peguei o celular para olhar. Descobri que os trending tópicos estavam todos relacionados a Liu Sisi.
Eu vi Liu Cizi com o selo de CEO do Grupo Liu. Ela postou um novo Weibo. Meu amor, Gu Tianxin. Vocês não sabem? Meu marido, Gu Tianxin. Eu amo demais. Vou repetir o que é importante 3 vezes. Liu Cizi e Gu Tianxin não estamos divorciados. Nós não nos divorciamos. Eu e Giboda não temos relação. Se eu tiver que dizer que tipo de relação, eu sou uma interessada cidadã do novo amanhecer. Eu, no passado, fui cega e inconsciente, causei muitas injustiças ao Shenshin. Agora estou me esforçando para conquistá-lo. Se você continuar falando bobagens, eu vou enviar uma notificação legal para vocês. Ninguém vai conseguir nos separar. Em seguida, os comentários de Liu Cizi também foram parar nos trends. A presidente gélida, Liu Cizi, teve sua imagem arruinada. A presidente do grupo Liu, Liu Cizi, enfrenta críticas e responde a comentários maldosos. Liu Cizi ficou nervosa e se transformou na esposa protetora. Gu Vanqin assistia com interesse. De vez em quando, soltava um tch. Os internautas começaram a comentar: será que sou cego? A famosa presidente gélida, Liu Cizi, se tornou uma tagarela. Então, eles já brigaram antes sobre um divórcio. Agora, será que eles vão se reconciliar? Deixa eu dizer uma coisa discreta. Esse casal até que é agradável aos olhos. Ouvi dizer que Gu Tianxin também é um jovem rico. Ele entrou nesse meio porque a família faliu. Eu realmente gosto desse casal. E não é que é verdade? Gu Tianxin tem a família Liu por trás dele, mas nunca tomou atalhos. Comportar-se e atuar. A atuação sempre está em alta. Ao ver os comentários dos internautas, fiquei sem saber se ria ou chorava. Eu desligo o celular, olhando para Liu Cizi com dificuldade para expressar. Liu Cizi ignorou Gu Vanqin, este terceiro na história. Me puxou para seus braços, e então enterrou a cabeça em meu pescoço. Murmurou baixinho em meu ouvido: quero conquistar um status para mim. Essa questão de casamento escondido. Fui eu quem sugeriu isso na época. Não quero que os outros saibam que meu sucesso depende da família Liu. Eu a abracei suavemente de volta. Os cantos dos meus lábios se levantaram ligeiramente. Mansão da família Liu. Liu Cizi ficou internada no hospital sob minha supervisão por 1 mês. Até que o médico confirmasse que a perna de Liu Cizi estava boa o suficiente para correr 3.000 metros. Foi quando me senti seguro para liberar Liu Cizi da alta. Eu acabei de entrar. Ainda não tive tempo de colocar minhas coisas. Então senti um olhar muito forte atrás de mim. Eu me virei e olhei 3. Vi Liu Cizi se aproximando passo a passo. Seus olhos escuros estavam fixos em mim. Meus olhos pareciam esconder uma besta prestes a saltar. O que significa voltar para casa? Você deveria saber. Liu Cizi puxou a gravata. Sua voz estava rouca. Meus olhos estavam cheios de expectativa. Eu te dei uma chance de se retratar. Meu olhar inquieto estava vasculhando por tudo. Eu segurava algo à minha frente, mas não me atrevi a olhar para Liu Cizi. Depois de um tempo, eu mordi os lábios e coloquei as coisas no chão. De repente, corri para a frente. Me coloquei na ponta dos pés e a beijei. Num instante, os olhos de Liu Cizi ficaram sérios. No próximo instante, eu fui pressionado contra o sofá por ela. Nossas bocas se entrelaçaram sem reservas. 5 minutos se passaram. Estou com os olhos ardendo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas fisiológicas. Em meio à minha confusão, eu senti apenas a mão quente de Liu Cizi. Ela abriu minha camisa e começou a explorar minha cintura. Aquela temperatura quente me fez tremer involuntariamente. Eu curvei levemente minha cintura macia. Empurrei a mulher à minha frente com a mão. Falei com a voz suave: eu não quero aqui. Liu Cizi ficou paralisada por um momento. Depois, ela deu uma risadinha baixa. Ao ouvir a risada, foi então que percebi o quão vergonhoso era o que eu havia dito. Olhei para Liu Cizi com raiva e vergonha. Levantei a mão e toquei gentilmente seu peito. Liu Cizi inclinou-se e beijou meus lábios avermelhados de forma reconfortante. E então, ela me carregou para a cama grande do quarto principal. Deitei na cama. Eu estava prestes a dizer algo, mas a voz foi cortada. No quarto, restava apenas um som fragmentado. Depois de um tempo, Liu Cizi segurou a pessoa mole e desfeita. Com um sorriso satisfeito, tomei banho e dormi novamente. Meu olhar estava distante. Eu não tinha mais forças para responder a ela. Relaxei nos braços da mulher, permitindo que ela me manipulasse. Em pouco tempo, eu adormeci. Na banheira, lavando pela metade, eu fui acordado novamente. Eu mordi o ombro de Liu Cizi, irritado. Repreendi insatisfeito. Estou muito cansado. Liu Cizi riu levemente. O movimento embaixo não parava. Fiz uma expressão de injustiça intencionalmente. Shenshin, toda enredada. Você está me machucando. Eu aguentei por 3 anos. Minhas orelhas instantaneamente ficaram vermelhas. Eu a olhei com uma expressão irritada. Eu não disse mais nada.
Os movimentos de luta também diminuíram. Até mesmo levantei a cintura cansada para corresponder. Minha cooperação obediente. Isso fez os movimentos de Liu Zizi ficarem ainda mais intensos. Só desejava poder esmagar essa pessoa delicada em meu ser. Até que a luz do amanhecer apareceu no horizonte. Liu Zizi finalmente satisfeita me colocou de volta na cama. Ela inclinou a cabeça e me deu um beijo. Durma. Na noite seguinte, eu abri lentamente os olhos. A luz do amanhecer do lado de fora iluminou o lado da cama. Fui despertado por essa luz do sol quente. Acordei atordoado. Me movi um pouco. Meu corpo parecia que ia se desmanchar. Levantei-me com dificuldade. Sentei-me na beira da cama. Notei que havia um bilhete deixado por Liu Zizi na mesa de cabeceira, dizendo que ia para a empresa ter uma reunião, que voltaria mais tarde. Ao ver esse bilhete, fiquei um pouco aturdido. Esta é a primeira vez que Liu Zizi me informa sobre seus planos por conta própria. Anteriormente, eu sempre tinha que perguntar ao secretário. Nos últimos 5 anos, o secretário era a ponte de comunicação entre Liu Zizi e eu. Todas as coisas relacionadas a Liu Zizi, eu sempre soube através do secretário. Recobrei a consciência. Liu Zizi mudou muito agora. Talvez realmente seja diferente do que antes. Pensando nisso, afastei os pensamentos pesados. Levantei-me para me arrumar. No entanto, quando vi meu reflexo no espelho cheio de marcas vermelhas, fiquei extremamente irritado. Esse hábito da Liu Zizi de morder. Quando ela vai conseguir parar? Ela nem mesmo poupou minhas pernas. Eu saí do banheiro irritado, mas acabei vendo um copo térmico em cima da mesa. Abrindo e olhando, vi que dentro havia um mingau de mariscos bem apresentado. Uma ideia surgiu na minha mente. Lembrei-me da comida que Liu Zizi já havia feito para mim. Não seria esse o mingau que Liu Zizi fez pessoalmente? Ao considerar essa possibilidade, toda a minha raiva desapareceu. Eu imediatamente me sentei e comecei a beber colheradas. De repente, meu telefone tocou. A chamada era de Liu Zizi. Eu segurei a colher por um momento e respondi friamente. O que foi? Depois de me fazer esperar tanto, ainda espera que eu esteja de bom humor? Liu Zizi ficou um pouco surpresa. Então, falou suavemente. Você acordou. Eu já volto. Queria saber o que você gostaria de comer. Aquela voz profunda me fez perder a raiva instantaneamente. Comecei a passar o cardápio. Quero comer robalo. E também quero comer frango cozido. E também quero comer assado. O McDonald's também quer comer. Liu Zizi sorriu sem jeito. Entendi. Certo. Gu Vanqin disse que não conseguiu te contatar a noite passada. Ele está agachado na porta agora. Vá abrir a porta. Eu fiquei perplexo por um momento. Corri para olhar o celular. Descobri que realmente havia mais de 10 chamadas perdidas da Gu Vanqin. Naquela situação de ontem à noite, eu mal consegui pensar em atender o telefone. Eu soltei um resmungo com um pouco de raiva. Tudo culpa da Liu Zizi. Desligou. Desliguei o telefone. Corri para o closet procurar uma roupa para vestir. O que me surpreendeu foi que, aquele closet, além das minhas roupas antigas, havia 2 novos grandes armários. Estavam cheios de roupas não despachadas. É absurdo que havia um armário transparente, que exibia vários estilos de gatos da sorte. Z é uma foto. É uma foto. A data marcada é de um dia, 3 anos atrás. Na foto, sob a luz da lua, havia um pequeno gato feito de folhas. Era tão vívido. Nesse momento, senti uma onda de calor no meu coração. Colega Gu Tinshin, você já acordou? A voz alta de Gu Vanqin ecoou claramente até o 2º andar. Senti um aperto no coração. Troquei de roupa rapidamente e desci. Na entrada da mansão, Gu Vanqin olhou rapidamente para minha roupa. Perguntou, estranhando. Não está tão frio hoje, está? O que você está vestindo? Gola alta. Instintivamente, puxei a gola da camisa. Rebati, com o rosto ruborizado. Já estamos no outono, ué. Gu Vanqin me avaliou com um olhar desconfiado. Embora achasse um pouco estranho, não percebi nada de errado. Então, decidi não insistir mais. E seguiu atrás de mim. Entramos no quintal. Suspirei aliviada. Quando Liu Zizi voltou, trouxe uma mulher com ela. A renomada diretora Lin Qiu. Eu a encarei, sem saber o que dizer. Seu coque bagunçado deixava alguns fios soltos. E algumas mechas de cabelo a deixavam ainda mais adorável. Liu Zizi se aproximou. Levantou a mão para afastar os fios que cobriam sua testa e olhos, jogando-os para trás da orelha. Kai sorriu para Lin Qiu. Meu marido, Gu Tinshin. Finalmente percebi. Rapidamente me endireitei. Cumprimentei respeitosamente. Diretor Lin. Olá. Eu sou Gu Tinshin. Por favor, sente-se. Lin Qiu sorriu para mim. Após se sentar, foi direto ao ponto. Tinshin, eu gostaria de te convidar para ser o protagonista da minha nova peça. Lin Qiu é uma diretora que eu admiro muito. Naquele dia, eu só comentei com Liu Zizi.
Não esperava realmente ter a oportunidade de colaborar com ela. Aceitei com prazer. Fiz uma reverência respeitosa. Obrigado, diretor Lin. Obrigado, diretor Lin. O diretor Lin foi embora depois do jantar. Eu e Liu Cizi a acompanhamos até sair. Os dois caminharam lentamente de volta para o pátio. Eu torci o braço de Liu Cizi. Disse insatisfeita. Como você pode na frente do diretor Lin ir comprar McDonald's e SBBQ? Ela é a minha deusa. Estou me sentindo tão envergonhada. Deus sabe. Eu vi a secretária segurando um S. O McDonald's estava atrás do diretor Lin. Meus dedos dos pés estavam tão envergonhados que poderiam escavar uma mansão. Liu Cizi inclinou-se e beijou o canto dos meus lábios. Sorriu. Não me importo com o que os outros pensam. Eu só me importo com o que você quer comer. Obediente. Fique tranquilo. Eu a encontrei no McDonald's. Diga a ela que sou eu quem quer comer. Muito perto. A mulher parecia ter despertado. Palavras doces brotavam como se fossem naturais. Eu a olhei com um olhar de desdém. Na verdade, não disse mais nada. Liu Cizi sorriu, segurando minha mão. Os dois entraram na sala com os dedos entrelaçados. Levantei os olhos e vi Gu Vanqin deitada no sofá jogando calmamente. A veia na testa de Liu Cizi pulsava. Como você ainda está aqui? Gu Vanqin jogava com os dedos ágeis. Nem mesmo lançou um olhar para ela. Meu irmão me deixou dormir aqui hoje. Liu Cizi olhou para mim com um olhar melancólico. Eu soltei um leve suspiro. Fingi não ver seu descontentamento nos olhos. De repente, me lembrei de algo. Puxei Liu Cizi em direção ao sofá. Levantei o pé e dei um leve empurrão em Gu Vanqin. Vendo Gu Vanqin sentar-se direitinho, limpei a garganta. Vocês não querem saber como eu sobrevivi há 3 anos. 3 anos depois, na cerimônia de premiação, com meu próprio esforço, finalmente ganhei o prêmio de melhor ator. E também o título de melhor ator. Neste momento, eu estava sendo aplaudido de pé enquanto subia ao palco. Ao ver a figura de Liu Cizi na segunda fila, o sorriso se tornou genuíno. Eu segurava o troféu, sorrindo e conversando. Aqui, quero agradecer a minha esposa, Liu Cizi.